Fala varão, fala varoa! Estamos aqui para mais um Crentez Cast. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, mas antes de falar do nosso convidado, está aqui para a gente bater um papo bem legal nesse dia, eu quero convidar você a se inscrever nas nossas redes. Você que está aí vendo pelo YouTube, né? Se inscreva aí, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar com mais pessoas. E também eu quero convidar você para ver os episódios anteriores do Crentez Cast. Já passou por aqui o pastor João Burim, né, uma referência aqui na cidade de Nova Odessa, região, pastor, né, muito conhecido, tem uma enciclopédia viva do Evangelho, né, trouxe o Evangelho até aqui, né, tem feito muito trabalho e lá tem uma história bem legal que ele falou que ele retomou o ministério dele ali de evangelista. É bem legal você ouvir isso, né? Você pastor, você líder, você que está chegando agora aqui, que não sabe o que é o Crentez. Então você aqui, nós vamos te ensinar o que é o Crentez, a língua do crente, né? Nós já passou por aqui também o pastor Marcelo Miranda, presidente do Conselho de Sumaré. Já passou por aqui o pastor Isaac Júnior, presidente do Conselho de Pastores da cidade de Nova Odessa. Passou por aqui também o pastor Gilmar Arantes, presidente do Conselho de Pastor de Santa Bárbara do Oeste. Passou por aqui também o Eduardo Mascarenhas, o xaropinho lá do Ratinho, né? Já deu entrevista pra gente aqui, um bate-papo bem legal. E hoje tá com a gente aqui um cara que é querido. Sabe aquelas pessoas queridas que dá vontade de abraçar? É ele, né? É o Kleber Justino de Paula, mais conhecido como Clebão de Paula. Clebão, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão, pelo convite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor é Crentez, né? Mas é da época antiga, é a paz do Senhor. O objetivo hoje é não ser cancelado. É isso aí. Pra você sair daqui sem ser cancelado. E eu já quero começar, já vou jogar uma bomba no seu colo, que a gente conversou um pouquinho aqui no Esquenta, eu não falei nada disso. Mas eu sempre gosto de começar, Clebão, de uma forma diferente, né? Uhum. E ao longo do período aí a gente vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória cristã, tudo. Sim. Mas sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou jogar uma bomba no seu colo mesmo. Ô, Clebão, você acha que o worship tá com os dias contados? Olha isso aí. Por essa você não esperava. Essa já de cara, de assim. Cara, o que você acha do worship? Tá com os dias contados ou não? Meu irmão, por que eu te faço essa pergunta? Já vou te falar. Tava pensando, né, no meu amigo Clebão, na entrevista que eu ia fazer com ele, no Crentez também, né? Porque sempre que eu já vi você tocando e tal, no festival, a gente tava no festival lá em Santa Bárbara, tudo, você é um cara que eu vejo que é uma pegada mais groovada, né? Você já tem uma pegada mais do groove. E aí, esse groove já é diferente um pouco do que rola do worship, né? Não tem worship groovado. Aí eu falei, cara, eu vou fazer essa pergunta polêmica pro Clebão, vamos ver o que ele fala pra mim, o que ele tá achando aí da vida, né? Quanto tempo de vida útil tem worship? Detalhe, amo worship, escuto muito, mas quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Tá, detalhe, vamos lá. Quando a gente fala do worship, tem a galera que estereotipou, né? Um estilo musical, né? Colocou como... Na verdade, é o sentido da palavra worship, a gente já sabe. Sim, adoração. E a galera pegou esse estilo. Cara, vamos lá. Eu entendo assim, eu vou falar a respeito da minha igreja, do lugar onde eu ministro, do lugar onde eu tô todo domingo nós estamos lá com a galera. Eu entendo que foi um tempo que foi necessário. Eu acho que tem muito a ver também com a linguagem da igreja, com a linguagem do lugar onde a gente está inserido, mas foi um tempo que a nossa igreja cantou muito. Só que passou um tempo que parece que começou a ir muito para um extremo e a igreja acho que desaprendeu a celebrar. A igreja acho que desaprendeu a cantar canções de gratidão, canções, vamos falar musicalmente mais pra cima. Nesse sentido, eu vou falar da minha casa. Eu acho que tá com os dias contados. Olha aí, olha, tá vendo? Não tinha nada programado, né? E a gente conversou, vai ter um papo aqui de alguns minutos aqui. Deixando claro, gente, não tem nada errado com o estilo. A gente canta várias canções no estilo worship, mas não dá pra falar que é um estilo definitivo, não vai... Ok, bom, e na verdade esse tema dá um podcast só desse tema. Só. E aí, sabe o que era legal polêmico, a gente fazer? Cara. A gente chamar uma galera pra gente fazer uma mesa. Por mim tá feito e já. falar, vamos fazer isso aí? A hora que você quiser. Chamar o Vitão, que é um cara que defende, o worship demais, o cara foi chamar os grooveiros também, chamar a galera do congregacional,
né? Que é o louvor que a gente cresceu ouvindo também. Mas por que eu tô querendo abordar, que eu brinquei com você aqui, abordei esse tema, né? Já, claro, para segurar a nossa audiência também aqui, que faz parte disso, né? Mas porque a gente, como eu falei, veio lá do congregacional. Sim. E musicalmente falando, acabou que atrapalhou um pouco, que a galera desanimou, eu acho, até de você ter novos músicos, a galera estudar música, a galera se aperfeiçoar mais. Antigamente você via o adolescente, o jovem, ficava ali mais perto do púlpito ali, né? Querendo uma guitarra, uma bateria e tal, né? Hoje é mais ou menos, worship é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem mais uma linha. Sabe, eu vejo assim, ó. Eu acho que tem duas linhas dentro do worship. Não sei se a galera vai entender o que eu quero dizer aqui. Vamos lá, vou tentar ser o mais claro possível. Eu acho que tem um músico preguiçoso. Que é fácil o cara... Entendo, peraí, escuta até o final que você vai entender o que eu tô falando. Tem um músico preguiçoso que o cara vai lá, coloca um delay, um reverb, toca 3 notas e pra ele tá valendo. E tem o cara que se aprofunda na técnica e consegue fazer isso com uma excelência que você fala, peraí, é um worship que não é qualquer um que toca? Você entendeu? Eu acho que tem essas duas vertentes aí dentro da linha que a gente chama de worship. Tem o cara que faz com preguiça e tem o cara que faz com uma excelência. E aí é onde eu acho que causa um pouco do preconceito que a gente vê hoje você vê, é um legal, uma coisa que a gente pode aprofundar mais. Sabe o que eu percebo? Que, como você falou, musicalmente falando, e você como líder, você detecta isso, mas eu acho que o problema principal que a gente, como eu falei, a gente tem que fazer uma mesa redonda disso, mas eu acho que é o final. É a sonorização, a entrega final, o pacote que se entrega. Por melhor que esteja sendo executado por um cara que está executando com excelência, tudo sonoramente, não sei se é essa palavra, né? A sonoridade disso. Ela é até mais gostosa de se ouvir, mas no final, a pegada, no final, o pacote que se entrega, vamos falar de groove de novo, né? Que eu já vi você ali tocando groove e tal. Tem uma outra pegada, que escuta, o jeito, como que o músico se comporta, né? Não dá para você vibrar, né? Muito ali, tocando esse estilo musical. Sim. Lembrando que não quis nem que você falasse mal, não era a intenção, não era essa. E também não estou falando mal, porque eu escuto, né? Tava recentemente no evento lá, cara, que delícia. Até Davi Silva e família lá, né? Davi e família lá, tocando esse estilo musical espetacular, muito legal. Mas que eu percebo que é um estilo musical que ele empapuçou. E agora vem uma outra pergunta. Vamos lá. Hoje. O que vem depois? O que você acha que vem depois, cara, disso? Qual que é o próximo nível aí? Cara, dá muito medo. Eu posso falar tudo aqui, né? Cara, aqui é desmitificar a linguagem do crente. Então, vamos lá. Dá muito medo do que vem, né? Do que pode vir por aí. Eu vou te falar, eu posso falar de mim. É interessante, você falou algo aí. Quem não me conhece, talvez você tenha visto eu ministrando em algum lugar e falar, peraí, o Clebão tá falando do worship, ele toca worship, cara. O Clebão, o que ele... Eu venho de uma escola do groove, entendeu? Eu sou baixista. Nossa, o Clebão toca baixo, faz tanto tempo que eu não toco baixo, que a galera acho que nem sabe. Eu sou baixista, eu gosto do peso do groove. Cara, eu ouvia lá, Groove Soul, Templo Soul, lembra? Lá atrás, muitos anos atrás. E é o que eu gostava de ouvir, cara. Virava à noite ouvindo, comprava o CD dos caras e ouvia. Estudava o baixo 4, 5, 6 horas por dia. Dedicava pro instrumento, molecão, 12, 13 anos. Entendeu? Meus pais estão aí e lembra. Sou filho de músico, neto de maestro. Minha família inteira do lado do meu pai é todo mundo músico, os primos. Então eu cresci no meio disso. E hoje eu fui entendendo assim, ó. A gente precisa abrir mão do que a gente gosta e entender qual a linguagem que se fala no lugar onde a gente está inserido. E aí o que se torna um problema quando o cara não entende o lugar onde ele está inserido e quer plantar o gosto musical pessoal. Se você vai na minha igreja hoje, eu não estou fazendo propaganda de igreja, que eu nem falei o nome ainda. Se você vai na minha igreja hoje, você vai ficar meio assim, você fala, nossa, tava tocando worship ontem. Hoje os caras estão meio penteca. Hoje os caras tá pentecochip. Hoje os caras tá... Cara, a gente procura entender o que o céu tá dizendo e qual é o estilo que a nossa igreja... Por quê? Vamos ser bem sinceros. Eu gosto do groove,
eu gosto dessas músicas mais elaboradas, eu gosto de um estilo musical mais pegado, mas aí eu começo a perguntar, falando de igreja, contexto de igreja agora, tá? Eu não tô falando do que eu ouço no meu carro. Cara, se você entrar no meu carro, vai ter Eli Soares, é daí pra lá. E eu curto muito o groove dos caras, mano. Eu curto demais. Cara, você vai ouvir esses caras tocar, né? Agora tá com outro batera, mas Finão, mano, Braguinha, meu Deus do céu, esses caras são absurdos. Arrebenta, né? São absurdos. Mas aí se eu for cantar na minha igreja, a tiazinha do círculo de oração vai conseguir cantar essa música cheia de arranjo elaborado? É uma coisa que o ministro precisa se preocupar e pensar e achar um equilíbrio. Então, dentro disso, eu acho que é muito difícil. Você precisa, o ministro precisa muito bem entender o que ele quer comunicar com a igreja. Agora vamos falar de trabalho. Trabalho já é uma coisa diferente. Eu vou falar do trabalho pessoal agora. O que eu vou lançar, o que eu vou fazer, Aí já é um gosto pessoal do cara. Agora, quando eu que sou inserido no contexto de igreja, eu tenho que pensar o que a igreja precisa. Porque se eu for colocar na minha igreja o que eu gosto de tocar, o que eu gosto de cantar, o que eu ouço no meu carro, eu já te adianto, não vai dar certo. E isso é muito legal, eu falo muito em sonorização. Quando a gente vai sonorizar, está ali mixando, né? Está operando uma mesa de som, você nunca pode levar para o seu gosto pessoal. Por quê? Você tem que olhar, como você falou, o público que está ali. Então, eu vou colocar no meu gosto pessoal, por exemplo. Então, eu vou trazer o bumbo, sabe? Aquela pressão ali, né? Tremendo tudo. Eu vou trazer a caixa da bateria ali, né? Estralando, bem gostoso mesmo. A guita, né? Você sentindo aquela pressão da guita lá. Só que é o seguinte, o que a gente percebe? As nossas igrejas têm idosos. E o idoso, né, ele começa, a partir de certa idade, ele começa a não escutar o som completo mais, ele começa a perder o grave. Primeira coisa que o idoso começa a perder é os pelinhos ali, né, que é o grave que ele escuta. E aí o que o cara vai estar escutando então? De repente você ergueu o volume para você escutar um som, né, que você curte, então você ergue o volume geral. Só que o idoso não está escutando o som completo. Ele está escutando somente o volume que está rolando aqui do médio e do agudo. E isso é horrível para ele. É uma frequência que agride, né? Que agride. Se ela não estiver bem equalizada, ela agride. Uma caixa ali que tá, né? Então, assim, isso para ele já não é legal. Aí tem o visitante. De repente ele chega lá, tem uma ideia religiosa, né, de outros lugares que ele já veio, de outra cultura que ele vem. Chega ali, aquela pressão sonora vai incomodar. E o nosso papel não é incomodar, nosso papel é acolher. Sim, né? Então a gente tem que deixar nosso gosto pessoal em segundo plano e pensar nessa questão, né, como você falou, da minha igreja, né? Você acabou fugindo um pouquinho da pergunta, mas o que veio por aí, você falou que tá com medo, mas não arrisca dizer, né? Eu vi que o pessoal do Morada, eles acabaram fazendo uns remakes, né, de algumas coisas lá. Eu não sei se isso vai rolar, né? Eu não sei se tem um estilo musical novo chegando, ou se realmente a gente vai voltar para o congregacional mesmo. Eu não consigo imaginar também, né, para que linha que a gente vai. Bom, então agora vamos responder a pergunta e para de rolar. Eu não esqueço, não. Tentei aqui, mas não deu. Vamos falar. Eu acredito muito forte na linha congregacional. Eu acredito que, assim, e agora eu volto também a falar dos ministros. Eu vou sempre puxar para esse lado. Se o ministro estiver sensível, meu amigo, é o lado que Deus quer restaurar dentro das igrejas. A adoração congregacional. O louvor congregacional. Porque se trata de igreja. Claro, você vai ter o estilo que você ouve no seu carro. Claro, mas dá para separar? Cara, com certeza. Eu curto pagode. Eu curto groove e curto ouvir um pagodinho de vez em quando, tal. Não é o principal, o meu estilo que eu gosto de ouvir. Nada contra pagode. Tem um grupo que a gente traz sempre na nossa igreja, eu acho muito legal, bacana o trabalho que os caras têm. Já toquei com os caras um monte de vezes, é muito legal tocar pagode no baixo, eu gosto. É o Denis que você... Eu tenho o Denis, mas tem um pessoal aqui de Americana, samba de crente, Santa Bárbara. Legal. Os caras são muito top. O Denão também é absurdo, né? Mas, assim, se o ministro estiver sensível, ele vai entender que o louvor congregacional, baseado em palavra, aquilo que a igreja está cantando, cara, entenda o que o céu está cantando, e vai, não tem... Sabe uma coisa que eu até acho que o Morada, não é uma crítica, mas eu estava escutando ontem, inclusive, lá, né? Mas ele... vou falar que desperdício, é difícil falar isso, mas sem soar como crítica, né? Mas teria uma oportunidade que eu sempre quis ver alguém fazendo isso mesmo, de pegar aqueles louvores antigos, congregacionais. Os caras fizeram um remake lá. Mas eles fizeram mais estilo anos 80 do que estilo anos 2000, eu percebi. Então colocaram lá, sabe, uns órgãos, uns negócios assim que a sonoridade
ela remeteu mais antigo do que ela foi. Então, pegaram um som dos anos 90 e trouxeram uma textura, uma linguagem dos anos Musical 80. dos 80. Então, eu senti... Eu gostaria de ver, Clebão, uma banda pegando esses louvores, né, dos anos 90 lá, início dos anos 2000, e trazendo uma sonoridade mais nova. Né? E aí sim, aproveitando um pouquinho do que tem do worship rolando ali, dos pratos da bateria, que hoje é os pratão gigante lá. É né? Imenso. As caixas dessa altura. Tem que aumentar os aquários, a igreja tem aquário, tem que aumentar os aquários. Cara. Então, trazendo essa sonoridade, né? Quem sabe, né? Quem sabe pode ser um caminho aí que seria interessante, né? Quem sabe o Clebão não grava alguma coisa nesse sentido aí. Quem sabe, a gente ora aí, tá vindo algumas coisas aí. Vamos falar sobre isso aí. Legal. Ó, vai estar o Ademar de Campos aqui, que foi... Você vê figuras como a gente... as fontes que a gente bebia lá, né? Ademar de Campos, quem trouxe o gospel pro Brasil, que mudou a sonoridade, Renascer Praise, né? Os SOS da vida, e trazia uns caras bons Ademar, também. Rapaz, Deus me trouxe para esse ministério, né? Desde da minha adolescência. E eu lembro que com 14 anos a gente ia com o nosso líder de louvor na época, para São Paulo, no Reciclando a Visão, que tinha lá na... Eu fui no Reciclando a Visão. Aí, lá na eu lembro até que ficava no livrinho, a Avenida Eponina 390, ai, que legal. Vila Carrão. Ó, o cara decorou. Louco, que ideia. Vai lá, gente, vai visitar. Comunidade da Graça. E a gente aprendia tanto, cara. Ademar de Campos e Ronaldo Bezerra. Ademar de Campos. Ronaldo Bezerra era baixista dele na época. Depois o próprio Ronaldo começou a lançar também. Eu lembro... Lançou algumas leituras do Marcos Witt. Cara, dessa época aí. Que legal. Ó, eu tenho uma mesa de som. Azaf Borba. Eu tenho uma mesa de som lá na igreja, lá no estúdio nosso, que era do Ademar de Campos, cara. Uma Soundcraft Spirit. Uma sonoridade absurda. Nós trocamos com ele. Pastor Valder, quero mandar um abraço pra ele ali. Sempre levava o Ministério de Louvor lá no Reciclando a Visão. Valder. Então, assim, era algo interessante, né? Então, faziam algo que trazia também as bandas para poder ministrar também. Fui extremamente ministrado nesses eventos aí. Então ele vai estar aqui. A gente aprendia demais, né? A gente aprendia muito, cara. Eu voltava assim, sonhando, falar, Deus, o que o senhor quer para mim, né? Aonde que o senhor vai me levar? E nunca esqueci. E é a base que eu carrego até hoje. Legal. Vou agora aproveitando um pouco, né? Saindo um pouco de polêmica, né? Mas não. Obrigado, Du. A intenção não era, né? A intenção nunca é dividir, né? A intenção é sempre somar. E eu sempre gosto de respeitar, eu sempre brinco, né? Que independente do seu estilo, se você for tradicional, avivado, pentecostal ou até neopentecostal de repente, a gente tem que unir. O que nós estamos fazendo aqui, o que nos une é isso aqui, ó, Clebão. O que nós estamos fazendo aqui, o que traz da gente aqui é isso, né? Então, mais o que nos une do que o que nos divide. Então, a intenção dessa brincadeira aí não é afastar ninguém, não, né? É trazer essa discussão mesmo aí, saudável, né? Mas você começou a falar um pouco aí das fontes que você bebeu. Eu quero que você fale um pouco da sua infância, Clebão. Onde que o Clebinho, né? Cresceu aí. Conta um pouquinho pra gente. Amigão, tem coisa, mas eu vou concentrar aqui, contando inclusive um testemunho a respeito envolve o meu chamado, envolve o que Deus tem pra minha vida, né? Como ministério. Cara, eu nasci com uma série de problemas. Eu nasci com o canal do esôfago fechado, o fígado sem formar, uma doença, eu não vou lembrar o nome, mas minha mãe tem todos esses exames guardados no cérebro, degenerativa. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje. E aí, assim, resumindo bastante para você, até para você que está em casa, conhece alguém que passa por problema, por alguma situação, nosso Deus é o Deus da cura. E ele tem propósito em tudo. Eu lembro que a esposa do pastor da igreja que minha mãe ia, ensinou ela, falou assim, faça a oração de Ana. Ela falou, mas como assim uma oração de Ana? Uma oração parecida com a de Ana, né? Ela falou, Senhor, o Senhor me deu esse filho. Se o Senhor tem um propósito na vida dele, se o Senhor tem algo para ele, então cura ele. Cura ele, me devolve ele curado e eu te devolvo ele para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Da maneira que o Senhor quiser. Agora, se não for o propósito do Senhor deixar ele aqui, então conforta o meu coração e leva, porque é a situação que ele está. O médico falou, vai ficar até os 3 meses aqui no hospital na incubadora, não tem condição. Vai ficar na incubadora para aguardar uma cirurgia que não tem previsão alguma.
se vai dar certo, se vai estar tudo bem. Cara, ela fez essa oração. O médico orientou meus pais a não montarem o quarto. Falou, não monta. Não monta o berço. Que isso. A gente não sabe se vai voltar. De repente monta, você vai ficar com aquele quarto montado lá e loucura, você não sabe se você vai receber uma essa criança em sentença casa. mesmo. Você já nasceu com uma sentença. Mas o céu tinha outra. Incrível. O céu tinha outra. Ou mudou a sentença, mas o Senhor já tinha um plano, né? E aí a minha mãe conta que quando foi fazer os exames para cirurgia, porque eu fiquei um tempo no hospital, icterícia aguda, cara, muitas coisas, não era pra eu estar aqui. Foi fazer os exames e os médicos não... Peraí, tem alguma coisa errada, vamos refazer. E vamos refazer. Não tinha mais nada, e ninguém tinha uma explicação nenhuma. Falou, seu filho não tem nada, pode voltar para casa, que seu filho não tem nada. Que incrível. E aí, minha mãe sempre foi muito de oração, a gente veio de uma igreja, as irmãs do Coque, meu irmão. As super poderosas do Coque. Sabe o poder da oração, Cê conhece, né? sabe. Conhece o poder da oração. Eu tinha, como eu já falei, eu venho de uma família de músicos, mas eu não tinha estudado música. Tinha aquele ouvido musical. Minha mãe tava com as irmãs orando, eu tava brincando no quintal de uma casa, lá na Vila Enedes, na casa de uma irmã, falecida já, a irmã Emília, a família dela, se estiver assistindo, um abraço. E aí eu tava no quintal, e eu lembro que Deus usou muito ela, falou assim, olha, Deus vai usar o seu filho na área do louvor. Ele vai tocar vários instrumentos e é para a glória de Deus, não é sobre o nome dele, mas o Senhor vai levar ele para vários lugares, para várias nações. O Senhor vai usar ele para tocar pessoas através das canções, porque é algo que Deus tem com ele. Cara, eu lembro que eu voltei para casa, eu não entendi nada, né? Eu tinha 6 anos. Oh, que da hora, eu vou tocar de tudo. Deus falou que eu vou tocar de tudo. E foi muito interessante que eu tava nunca tinha pego um instrumento. Minha mãe pegou um violão para começar a aprender. Não aprendeu até hoje, tá? Minha mãe pegou um violão para começar a aprender. E aí meu pai saía para trabalhar, minha mãe saía para trabalhar. Não toca nesse violão. O que eu fazia? Como toda criança, Vai fuçar. eu vou tocar no violão. Peguei o violão e começava, cara, a dedilhar algumas coisas que eu ouvia meu pai tocando. E dedilhar algumas coisas que eu ouvia meu pai tocando. Mas guardava o violão lá e não mostrava para ninguém. Eu mexi não mexi. Criança. E eu lembro de um culto na Assembleia de Deus, eu já com 7 anos, eu lembro de um culto que o baixista não foi. O baixista faltou. E agora? É congresso, não sei o que e tal. Você lembra das... congresso de oração, aniversário da mocidade e tal. Quem vai? Eu falei, eu toco. Meu pai falou, você toca? Eu falei, dá o baixo aqui, eu toco. Passando, meu pai olhou. Com 7 anos. Ué, mas você toca? Eu falei, então. Vocês não sabiam, mas... Cara, começamos. A opção, você me bate porque eu mexi no violão, você me dá um abraço porque eu mexi no violão. Porque através do violão fui aprendendo as notas do baixo ali também, tal, acompanhando. E comecei a tocar baixo, comecei a aprender bateria, comecei a desenvolver outros instrumentos. E aí já com mais velho, né, com 12, 13 anos, eu comecei a estudar com professor, aprimorar aquilo que eu já tinha aprendido de ouvido, pegando o violão emprestado. Peguem o violão, mas pede, viu? e começamos aí. E hoje também tem mais acesso, né? Falar a verdade, tem muito mais acesso. Hoje você tem professor no YouTube, hoje você tem de tudo. Para se comprar um violão, nessa época aí, o violão era uma coisa que não era muito comum ter dentro das casas, né? Hoje você compra parcelado na internet em 12 vezes sem juros, né? Sim. Antigamente não era muito comum de se ter, né? Uhum. Então, assim, aí, apesar que eu falei pra você, vindo de uma família de músicos, tudo, o primeiro contato com a música foi esse, e eu já entendi que era aquilo que eu tinha que fazer para a vida. Já Só mudou completamente a sentença. E aí o Senhor vai moldando a gente, você vai entendendo hoje eu tenho 41. E aí hoje eu olho e falo, eu sei porque eu passei isso, eu sei porque aos 18 aconteceu isso, eu sei porque aos 23 aconteceu tal coisa, agora eu entendi porque que... Você vai entendendo que é um processo que o Senhor vai te levando para conduzir, a fazer, é tudo sobre Ele, né? A fazer o propósito que Ele chamou você na Terra. Então, assim, de uma forma bem resumida, a minha infância foi nisso. Nasci num lar cristão, pais cristãos, criado dentro da palavra, tive bons pais, meu pai e minha mãe são vivos, entendeu? Manda um abraço para eles aí. Aliás, um abração aí, seu Maurício de Paula, Deus abençoe, dona Zenite.
Nome diferente, né? Mas... O seu pai chama Maurício também? Meu pai, eu não tenho... O meu pai biológico, eu digo, né? Não tenho muitas boas lembranças, mas também é o Maurício também. Maurício faz, né? Afinado já. E a sua mãe é Zenite, diferente. Diferente o nome. E eles congregam onde hoje? Hoje estão com a gente ali na Igreja Conviva. Que legal. Mas eu fui criado dentro da Igreja Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo também. E tem uma tradição musical absurda, né? Muito forte. A gente brinca, né, entre os músicos. O cara que foi formado dentro da Assembleia de Deus... É de tudo, né? É a banda para as crianças, é a banda para os adolescentes, é a banda para os jovens. Hoje eu vejo que tem uma organização muito grande, mas assim, na igreja que eu ia quando eu era pequeno, não é que era desorganizado, não é sobre isso, mas é a estrutura que tinha para o momento. Tinha a questão das oportunidades, não sei como é hoje, faz muito tempo que eu não entro numa Assembleia de Deus. E é uma igreja que eu amo. Aí eu lembro que era assim, chegava... Tinha o louvor das crianças, tinha o louvor dos mais velhos, tinha o louvor das senhoras, o círculo de oração, tinha dos adolescentes, dos jovens, e tinha os louvores avulsos, que falavam, dá uma oportunidade hoje pro Eduardo cantar um louvor. O Eduardo ia lá, a gente sabia o que o Eduardo ia tocar? Fazendo a ideia. Não. Eu tinha que achar a nota ali. Era muito legal que subia alguém lá e falava assim, dá um sol. Aí o cara, sol. O cara entrava em dó. Cantando uma música que você nunca ouviu. Eu sei que se vira e baixar ritmo e achar o tom do se cara. Se o cara não se formar nessa escola aí, não sei o que forma o cara. Entendeu? Eu acho que os fera vêm de lá, velho. Não, e você vê, né? Além de já ter essa cultura musical, que é difícil, né? Principalmente igrejas avivadas não tem isso, né? Essas igrejas aí, como a nossa, né? Que são as avivadas, a própria... As igrejas batistas também não tem muito essa cultura musical, né? São forjadas aí em cantor cristão, harpa cristã, sim. Mas se você pega igrejas como a Assembleia, a própria congregação cristã, já começa desde as crianças ali... de novinho que você vai lá estudar... A cantar, a tocar, né? Então já tem essa cultura. Então a Assembleia eu fiz, nunca congreguei na Assembleia, fui forjado também na Igreja Pentecostal, mas eu fiz o curso de Teologia na Assembleia. Então tenho carinho demais, amo demais os pentecostais. Eu fui batizado na Assembleia. São... Uma igreja que trouxe, na verdade, grande parte da nossa liturgia hoje das igrejas é originária de lá, eu acredito, né? Originária das igrejas Assembleias de Deus. Né, no Brasil. Legal. Forte. E até você converteu os assembleianos dos seus pais aí, do Dona Zenite. A parede preta. É a parede, a cor da parede, gente. Vocês não estão entendendo. Brincadeiras à parte. E aí, beleza. Então, você ali... né? Já tá há 34 anos nessa área, porque começou nunca mais parou. Mas e a adolescência? Como é que foi a adolescência? Sempre dentro da igreja? Como é que foi essa fase adolescente aí? Não frequentou Lítero, não? Não cheguei nesse ponto aí, não. Mas eu lembro assim, algo que aconteceu que me tirou da igreja. Foi tudo aconteceu com 12 para 13. Cara... eu acho interessante a gente falar sobre isso, e não é nenhuma crítica à igreja, já que a gente já falou o nome, não é criticar a igreja, mas a igreja é formada de pessoas. E nem todas as pessoas entendem certinho qual é a função dela, o porquê que ela faz, tá em determinada função. Então, o que eu vou falar aqui, eu quero deixar até claro, não é uma crítica à igreja, e nem criticar pessoas. Hoje eu tenho maturidade para entender que a pessoa simplesmente não sabia o que estava fazendo. Mas antes, não perca sua linha de raciocínio, mas até para que todos saibam, né? Crentez, né? A gente está aqui falando, o crentez aqui. Clebão, aqui a gente não quer adorar a pílula. Aqui a gente quer falar realmente a realidade que acontece. Então, assim, porque muitas pessoas têm o estigma, mas você não é crente? Se é crente, você não tem mais problema. Não, gente, são pessoas em qualquer lugar que ela tiver, né, sendo crente, não sendo crente, né? Sempre existem problemas, né? E outra, não existe um curso ser profissional crente. Não né? tem. Você vai aprendendo a ter a vivência do cristão, né? Buscar, que a Bíblia chama da estatura do varão perfeito, durante a caminhada, né? Você nasceu no lar cristão, e mesmo assim eu tenho certeza que você falar, Clebão, mas tá tudo certo. Você vai falar, cara, não tá tudo certo ainda. Tem umas questões que eu preciso resolver aqui. Cara, né? Aperfeiçoado até o dia da vinda dele. A gente vai sendo aperfeiçoado. Mesmo com 41 anos. Então, e nesse meio tempo, a gente vai se envolvendo, infelizmente, vai tendo pessoas ali que também tem uma certa dificuldade e expressa essa dificuldade ali. Vamos pegar lá de trás, então, para não falar de igreja, ainda que você vai entrar no tema aí.
Mas Jesus deu uma dura numa pessoa que viveu com ele ali e fez coisas que nenhum outro homem na história eu me lembro de ter feito, né? De ter caminhado sobre as águas. Eu acho que foi só ele que teve essa experiência maravilhosa, que foi Pedro. E Jesus virou para ele, amigo dele, e falou assim: para trás de mim, Satanás. Estava sendo usado pelo inimigo. E o cara que tem uma experiência de vivenciar milagres e mesmo assim foi usado pelo inimigo. Com ele. Então, deixa eu falar para você que é crente ou não é crente. Todos nós, infelizmente, podemos, não deveríamos, mas podemos ser usados pelo inimigo em algum momento. E como que isso se manifesta? De diversas maneiras. Não sabendo liderar, não sabendo abordar as pessoas, ou né, tomando atitudes que não deveria precipitadas. Então, infelizmente, isso acontece. Estou fazendo só essa parte aqui para dizer para as pessoas que aqui a gente quer falar a linguagem do crente mesmo, gente. Bastidor de igreja. E não é falar mal, não. É dizer que, gente, é independente de tudo isso. Mas, ó, que nos une está aqui e vale a pena ser crente. Com certeza, com certeza. Então, hoje eu posso falar que eu olho com maturidade para lá e, cara, eu tenho compaixão pela pessoa que fez o que fez. Não carrego mágoa nenhuma, não tenho nada no coração com relação a isso. Mas eu lembro que minha mãe, já por mágoas, já estava num outro ministério. A antiga igreja Manuel, que hoje é a Convívio. Minha mãe foi primeiro. Pastor Israel, cara, Israel Ladeia. Tava com ele agora há pouco. Um abraço, pastor. Cara, esses sexagenários aí, respeito absurdo, né, cara? Trouxeram a igreja, né, até aqui, né? Tem história. E aí, a minha mãe já estava lá. E ela chamava eu pra ir, eu não ia. Fui criado aqui, vou deixar eu aqui. Meu pai ainda estava na Assembleia. Meu pai estava na dúvida. E agora? Onde eu vou? Não vou? Mas assim, ele ia de vez em quando visitar. Minha mãe de vez em quando ia visitar com ele. Mas cada um já estava em um local. E eu estava na Assembleia com meu pai. A igreja ficava na rua debaixo da minha casa. E eu, meninão, 12 anos. Tava na frente de casa brincando de bola com os primos, com os amigos, tal. Meu pai estava num ensaio. Minha mãe falou assim: eu preciso que você desça lá. Não era igual hoje, né? Hoje você tem celular, você manda um WhatsApp, você resolve. Preciso que você desça lá, manda um recado assim pro seu pai. Eu não lembro se foi um bilhetinho, não lembro. Cara, eu parei o que eu tava fazendo, desci junto com meu primo, fui lá. A hora que eu entrei na igreja, o cara me parou tinha um porteiro, né? Um diácono, não lembro. Que parou e eu falei assim: moleque, você não tem vergonha de entrar na casa de Deus de bermuda, cara? Hoje não é mais assim, eu acredito que não seja mais. Cara, eu tinha 12 anos, eu não tava entrando num culto, eu tava indo levar um recado pro meu pai, músico, que tava ensaiando para um casamento, não sei o que era, que ia ter mais tarde. Eu fui, mas a forma que ele falou não foi como eu tô te falando aqui. Tô sendo bonzinho demais. Cara, eu voltei para casa chorando e eu tinha uma vergonha de voltar para a igreja, de ver aquela pessoa de novo. Cara, aquilo me feriu de um jeito. Constrangeu. Você fala, mas Kleber, foi só... Não, eu era uma criança. E me gerou um constrangimento tão grande. E não só com a igreja, mas com a figura eclesiástica, com pastores, com lideranças, porque eu olhava para aquele cara como um futuro pastor. Eu tinha um respeito assim, cara, eu fui criado dentro da igreja. Então eu olhava assim com um olhar de autoridade, mas aquele dia a autoridade perverteu dentro do meu coração. Aquele dia, eu falei, eu não quero mais. Eu voltei para casa chorando, não conseguia falar pro meu pai o que era, não falava pra minha mãe o que era, não conseguia falar. Passou acho que uma semana para eu conseguir falar. Mas você não vai na igreja? Vamos com mãe? Não, não vou. Meu pai, vamos comigo? Não, não quero. Olha isso. Não cheguei a me desviar, mas eu não quis ir em lugar nenhum. Foi por um período que eu não consigo me lembrar, foi curto, graças a Deus, mas eu não queria, com 12 anos eu não queria. E meu pai e minha mãe até forçavam minha barra, pai e mãe, quem é criança, não, vamos comigo. Não. Cara, não tinha o que fazer. E quando conseguia me convencer aí, eu dava um jeito de não ouvir a palavra, de ficar lá fora, olha o cuidado que a gente tem que ter com os nossos, cara. No falar. Se alguém tem que agredir, a gente tava falando no bastidor agora há pouco, agredir, né, ofender, é o evangelho. E ofender no sentido de, tipo, mostrar a realidade de quem você é. Tocar na ferida. Tocar na ferida para causar mudança, não tocar para te ferir. Não para te ferir. Cara, esse seu depoimento aqui, galera, a gente não tem... o que eu marquei aqui foi o nome do Clebão, se ele é casado, se tem filhos, não tem nenhum tema que a gente falou, não tem script. E esse seu depoimento agora, Clebão, a importância, estou vendo a importância, a gente tem que fazer um corte disso. Porque, cara, tem muitas pessoas que passaram pelo que você passou e infelizmente, cara, não tiveram a força que você teve de retornar.
hoje os jovens, vamos usar o termo dos jovens, chamado rede de apoio. Você tinha uma rede de apoio dentro de casa, crentes raiz, Sim. que, independente da sua vontade, ia pegar no seu pé para te trazer de volta, né? Mesmo não sabendo o que aconteceu. Pela misericórdia de Deus, Sim. você ainda conseguiu abrir para eles, mas tem pessoas que se fecham, dependendo da personalidade, e nunca mais se abrem. Mais volta. É aí que a Bíblia já trata sobre isso, que é a chamada raiz de amargura, que foi plantada no seu coração. Graças a Deus que ela não cresceu profundamente. E com a figura da autoridade, olha só, que o diabo ele usa de uma brecha que alguém... Eu não vou nem dizer que foi maldade. Na religiosidade. Foi a maneira que ele foi ensinado. Religiosidade. Aí usa daquela brecha, fere o coração de um e já distorce. É o que o diabo faz desde o início. A visão com relação à autoridade. Você sabe como que eu fui curado? Minha mãe falou, vamos na igreja, vamos na igreja. É tudo igual, mãe. É a mesma coisa que talvez você que está em casa pense. É tudo igual, só vai mudar o nome e um estilinho aqui. Talvez não tenha uma parede preta, não tinha naquela época, né? Não tem uma parede preta, hoje tem uma luzinha que pisca mais, um pisca menos, tem uma fumaça, um não tem. É isso que vai mudar. Não vai mudar nada. Cara, o que me curou, incrível que pareça, meus pais não abriram esse problema para ninguém. Não sei nem se minha mãe lembra disso, né? Mas o que me curou foi no dia que eu fui com ela na igreja Emanuel. Cara, o pastor Israel estava em cima, nem sei se ele lembra disso. Ele estava em cima do púlpito. Agora vai lembrar. Agora vai lembrar. Ele estava em cima do púlpito, sabe aquele pré-culto? As pessoas chegando, você recepciona alguém, tal. Era um salãozinho lá no fundo do templo, assim. Da onde foi o templo, né, por muito tempo. Tem um salãozinho lá no fundo, você conhece lá a estrutura, sim. Você sabe onde é aquele salão onde tinha culto de adolescentes, lá no fundo. Lá era o primeiro salão da igreja. Era lá, a hora que eu cheguei com a minha mãe, cara, 12 para 13 anos, ele viu lá, seu filho, ele desceu, foi onde eu tava, cara, o cara me deu um abraço que me tirou do chão, assim, ó. Nossa, um abraço que curou. Cara, eu comecei a chorar e disfarçar o choro ali, meninão, e meio tal... ele não sabia, mas o abraço dele como autoridade, como pastor, estava me curando. Deus estava usando isso naquela hora para falar, não é todo mundo igual. Que incrível. E eu estava de bermuda. Você foi de bermuda no culto. Você entendeu? Coisa que na Assembleia você não fazia. Não é, você entende que não é a vestimenta. Exato. E nós não estamos falando aqui sobre, e respeito muito e vamos de novo aqui, abre aqui a câmera aqui para deixar nós dois na câmera aqui. Cara, não estamos falando mal aqui. Sim. E o respeito que a gente tem, você foi batizado. Sim. E eu fui forjado. Eu fiz minha escola de teologia na Assembleia. Sim. Mas o problema é o estilo, né, essa questão da religiosidade que tinha muito lá no passado, de ficar batendo muito nessas questões, cara. E sabe como que eu chamo isso? Excesso de zelo. Quem tem te convencer se você deve ou ir, não, né, um menino ir ou não de bermuda na igreja, e pode convencer disso, e a Bíblia fala sobre isso, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E nós não estamos falando aqui sobre certo ou errado ainda. É isso aí, nem chegamos lá. Não estamos Mas falando se sobre você certo deve ou não, errado. porque tem coisa que é para você e tem coisa que não é para mim. Sim. Né? Então, assim, de repente Deus pode exigir isso, lá na palavra já tem, Clebão, que Deus exigiu de alguns, olha, Sansão, você não vai cortar seu cabelo não e vai você... beber bebida forte, não vai se contaminar, não vai... Deus não vai fazer. Só que Jesus veio e Jesus multiplicou o vinho numa festa, o primeiro milagre dele. Ué, você percebe? Parece incoerência, né? Não é. Mas não tem. Porque cada um tem um ministério, cada um tem um propósito. Eu não posso impor propósito e ministério em ninguém. Então, esse excesso de zelo, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser legalista, porque Jesus já quebrou isso. E eu fui legalista demais, cara. Meu Deus, como eu fui um legalista. E aí o Senhor começou a me lembrar. Você foi ferido e agora você tá ferindo. E lá na frente eu e a Tati, minha esposa, já recém-casados. Não, peraí. Cara, eu não vou lembrar de data. Pensa num cara que é ruim de data. Mas eu lembro que a Isa, minha filha mais velha, era novinha. A gente estava liderando os adolescentes. A gente liderou por um tempo a juventude. Foi líder auxiliar na juventude. E depois a gente começou a liderar os adolescentes. E aí eu comecei a ser um cara legalista, mas ao extremo, cara. Ao extremo. É o cara que ia atrás dos caras na balada. É o cara que ia na porta da onde os caras estavam fazendo coisa errada. E eu achava que eu tava certo, entendeu?
Eu ia lá buscar os caras, velho, tirar de lá de dentro. Virou o carrasco, o doidão. Cara, a intenção era a melhor. Esse Como é o problema. esse diácono, esse porteiro... Ele tava zelando por aquilo que ele aprendeu, tinha uma cara. intenção dentro do coração. Você entendeu? Então, assim, aí depois quando comecei a entender, falou, cara, o seu papel é pregar a palavra, ensinar o que é certo, o que é errado. E abraçar. Eles têm como paz. o pastor Israel fez. E abrace. E deixa que o Espírito Santo convence que o homem da justiça e do juízo. É ele que convence. Então, o meu papel é ensinar. E hoje eu falo, eu tenho filhos. Até abrindo um pouco mais o leque aqui, esses dias eu estava conversando com a minha esposa a respeito de situações que acontecem assim, por exemplo, você tem filhos, eu tenho filhos também. E a gente está falando, se amanhã o meu filho toma uma decisão errada com relação à palavra e decide não obedecer e decide, cara, eu tenho uma consciência tranquila que o que eu podia ensinar, eu ensinei. Lógico que eu vou me entristecer, tá amarrado em nome de Jesus que eles não sigam isso. Mas eu tenho a consciência de que o que eu deveria ensinar no caminho, não só mas no caminho, eu ensinei. Se tomar uma decisão errada, vai tomar consciente. Não foi por falta imposição, você é obrigado porque não sei o que tem. Vai tomar consciente sei que estou fazendo errado porque eu fui ensinado. Entendeu? O caminho é esse. Eu não tinha ensinamento e era cobrado de algo que eu não fui ensinado. E no momento que eu comecei também a replicar esse comportamento, o Espírito Santo me corrigiu, falou, você está cobrando coisas que você nem ensinou para os caras. Você está liderando os caras que você não está... Ensina. O pastor Rafael fala algo... Abraço, pastor Rafael também. Pastorzão, louco, gente boa demais. Fiel, né? Pastor fiel. Rafael, né, para os mais distantes. Você é fiel, né? É o fiel. E ele fala muito, fala, aquilo que você ensina com clareza, você consegue cobrar com firmeza. E ele fala isso para nós, né? Como liderança, os pastores da igreja e tal. E realmente, você é claro numa visão, você pode... Eu não tinha clareza no que eu comunicava e queria cobrar os caras de ir na porta do lugar onde os caras estavam. O Espírito Santo começou a me corrigir e mudar isso daí. Comecei a ensinar e falar, peraí, responsável por esses camaradinhos é os pais deles. Entendeu? E, gente, não precisa ter a imagem, tipo, nossa, na igreja acontecia isso. Não, era um ou outro, né? Você não vai falar que os adolescentes inteiros iam pra uma balada, iam pra um lugar... Cara, mas acontece. Eu ia atrás, velho. Eu ia atrás. Chegou um dia que eu comecei a pensar, eu falei, peraí, não é. Ensina a palavra. A decisão... Não tem como você, né, decidir por terceiros, né? Como a Bíblia já fala, a salvação ela é individual, né? Sim. Então não tem como você forçar o evangelho nem mesmo nos filhos. Eu também tenho essa mesma visão sua. Eu vou ensinar, eu vou cobrar. Aqueles que são de menor não vai poder ficar em casa, não vou deixar sozinho, vai ter que ir comigo para onde eu estiver indo, seja lá para onde for, né? Sim. Mas parou por aí, né? Porque daí quando você quer impor, cara, já não fica o negócio, não é isso. Não, a Bíblia já trata, Clebão, não é por força e nem por poder, mas pelo meu espírito. Sim. E conclui, diz o Senhor. Sim. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Algumas traduções falam violência, hein? Aí. Mais pesado. Hein? Então, e você foi violentado, querendo ou não, essa prática ali, né, na sua adolescência, você vê que não tem script, mas como que é importante a gente abordar isso? Ah, foi tudo flores? Não, nem tudo foi flores, mas olha como que você aprendeu, né? Sim. E ainda tem empatia, tem amor, não ficou uma pessoa amarga, pela misericórdia de Deus por conta disso, e hoje consegue passar isso com uma outra visão. Ah, eu posso abordar dessa maneira, eu posso abordar dentro da lei, e não tem problema, porque eu estou dentro da lei. Mas deixa eu abordar dentro da graça. Você entendeu? E o Espírito Santo começou a me lembrar de coisas, porque, cara, você sabe que você peca. Eu peco. Cotidianamente. Eu peco. O cara que fala que não peca, Paulo que dizia, não tem pecado, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. Exatamente. O mal que eu não quero. É o que eu faço. É o que eu acabo cometendo, né? Como diz até a canção. Mas eu tô falando assim, algo que eu louvo a Deus, porque eu pude experimentar isso, e isso me ensinou mais tarde também, eu sempre tive um coração muito ensinável e arrependido. A mesma velocidade que eu caía, eu voltava para o arrependimento, e eu não esperava ninguém ficar sabendo, cara. Eu chegava nos meus pastores, nos meus pais, caí em tal área, aconteceu assim, eu errei, eu falhei, aconteceu isso, tô assim, preciso de ajuda em tal área. Cara, me disciplina aqui, por favor. Já cheguei assim no meu pastor. E mais pra frente o Senhor foi me ensinando a respeito disso. Falar, tá vendo? Olha como você foi tratado quando você confessava os seus pecados. Primeiro por mim e segundo por quem era a autoridade sobre a sua vida.
Por que você vai tratar os caras assim agora? É um espírito de Davi. Você, eu acho que foi forjado, Clebão, pensando um pouquinho na sua história aqui, com o espírito de Davi, né? Um improvável, né? Que estava lá, que era para não ter nem tido fôlego de vida, né? Pelo Sim. que você conta o seu testemunho aí. Aí você recebeu uma palavra onde você seria um adorador, Sim. né? Olha que interessante isso. Esse coração que Davi não era um cara que acertava sempre, mas era um cara que se arrependia sempre, né? Um cara que voltava atrás, que se arrependia. Não, você vai pensar na história de Davi, se você for contextualizar para hoje, acho que a gente ia querer matar o cara. Loucão. Não, eu tô falando assim, com todo respeito à palavra do Senhor e à história do rei Davi, mais importante da história de Israel. Se você for olhar no contexto eclesiástico, nosso, atual hoje, e se for olhar um cara que mandou, vamos falar de um, né, talvez o mais grave. O mais grave. Manda o esposo lá para a linha de frente, para o cara morrer, para ele justificar o adultério dele e uma gravidez já num adultério. Você entendeu? O que a gente faria com esse cara hoje? Não, é linchado em praça pública, né? O cara se arrependeu e fez algo e ainda foi reconhecido como alguém, né, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus por causa do nível de arrependimento que ele... Isso também não livrou ele das consequências. Exato, óbvio. Esse é o detalhe, né? E a gente quer também se livrar um pouquinho. Cara, agora a gente vai passar, Clebão, a gente vai falar um pouquinho agora, né? A gente falou um pouco da sua adolescência, voltou rapidamente, a gente vai entrar na sua vida adulta. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um intervalo, porque a gente tem nossos patrocinadores também, a galera que ajuda o Crentez a acontecer aqui, né? Então a gente vai rodar a vinheta aí, pra gente poder falar aí um pouquinho nos nossos patrocinadores. Roda a vinheta. Fala Varão, fala Varoa! Agora nós vamos agradecer aos nossos apoiadores. Com a gente está a Light Square, que é especializada em painéis de LED modernos e de alta visibilidade. É ideal para quem quer atrair mais clientes e valorizar o seu negócio. A Light Square tem soluções em painéis de LED para fachada de lojas, para totens e vitrines, painéis de propaganda, igrejas, eventos corporativos e também promocionais. Os painéis de LED da Light Square oferecem imagens vibrantes de alta luminosidade e comunicação dinâmica, funcionando dia e noite para destacar a sua marca e as suas campanhas. Transforme a atenção e resultado com a tecnologia que mais cresce no mercado. Você pode conectar a Light Square através do telefone 19982791933. Repetindo, 19982791933. Light Square, comunicação que brilha. Fala Varão, fala Varoa, dizem que dica boa é dica compartilhada. Eu já passei lá nela e já dei uma melhorada aqui, já fiz um clareamento com a doutora Renata Frantzen. A doutora Renata Frantzen oferece diversos serviços ali para você, né? Oferece serviço de clínica geral, endodontia, prótese, cirurgia, implantodontia e restaurações, além de harmonização facial. Você pode falar com a equipe da doutora Renata através do telefone 19981311588, que também é o WhatsApp, ou através das redes sociais. Ali no Instagram, ela está no endereço doutora Renata Frantzen. É isso aí, quer dar uma melhorada no seu sorriso, é só você entrar em contato. Unicalize, brindes personalizados, squeezes, canecas, azulejos e muito mais. Dá uma olhada aqui na quantidade de materiais que você pode adquirir com a Unicalize. Olha aí, totalmente personalizado. Essa caneca aqui, que é aquele dia da galera. Olha isso aqui, pessoal. Olha aqui, do nosso Crentez Cast aqui também, totalmente personalizado. Da Faiz Produções. Olha que legal. Muito bom, né? Olha aqui esse azulejo aqui personalizado. Olha que definição que você pode encontrar aqui, né, nessa personalização aqui, juntamente com a Unicalize. Unicalizar é criar algo único igual a você. Faça sua encomenda através do telefone 19998541986. Repetindo,
99854-1986 ou através das redes sociais da Unicalize. Tá precisando de internet de qualidade, com a melhor e maior provedora de internet do Brasil? É só você falar com a PL Assessoria. Ela vai te ajudar a conquistar aí na sua casa, aí no seu estabelecimento comercial, a Desktop Fibra. PL Serviços 99687-3458 ou também nas redes sociais. Entre em contato e adquira sua internet. Como assim? A sua empresa ainda não está aqui junto com a gente? Ficou interessado e quer colocar também a sua marca juntamente com o Crentez Cast? Basta você falar conosco através dos contatos que estão na descrição desse vídeo e você vai saber como fazer parte também do nosso time de apoiadores aqui do Crentez Cast. É isso aí, pessoal! Fala Varão, fala Varoa! Estamos de volta aqui com o nosso Crentez Cast, né? Primeira parte do Crentez aqui, um bate-papo incrível, sempre tem uma surpresa, sempre tem um testemunho, né, uma palavra de fé, de incentivo, né, o senhor sempre traz situações novas aqui, e é uma surpresa mesmo, o Crentez Cast tem edificado muitas vidas, a começar pela minha, né, esse bate-papo que a gente tem aqui, traz muitas coisas, né, do passado e já projetando o futuro também. Falando de futuro, tá aqui o nosso amigo Clebão. Clebão, a gente parou lá na sua passando da adolescência ali para a juventude, né? Na sua juventude você já estava ali na Emanuel, já estava ali e já estava tocando. Como é que estava essa fase sua na juventude? Já estava tocando. A gente comentou até um pouco, né? Dava alguns trabalhos, né? Acho que o primeiro trabalho que eu dava, cara, era achar que eu era o cara, o insubstituível, achar que eu era o melhor, achar que dentro do meu coração, não falava pra ninguém, né? Mas pensava que... A melhor humildade que tem isso aí. Você não fala, mas você sabe... Se eu faltar aqui, não acontece. Igual eu, ninguém faz. Sabe aquele bíblico? Sem mim, nada podeis fazer, entendeu? Era o quarto da trindade, entendeu? Cara... Mas é sério, porque estudava muito, era dedicado com instrumento, palavra zero, né? Eu não deixava um lado e focava em outro. Focava em outro. Então, eu tinha essa mentalidade. Aí você fala, nossa, mas com 13, 14 anos, lá você ia... Cara, aquela semente que foi plantada veio germinar mais tarde. Aconteceu. Mas foi um processo na minha vida. Então, assim, até que esse processo acontecesse de mudar a mente, mudar o coração, tem essas histórias aí. Eu achava que eu era insubstituível, mas eu tive uma liderança que me tratou muito, cara. Volto a falar aqui do pastor Israel. Cara, se ele fizesse hoje, acho que com a galera, o que ele fazia com a gente naquela época, o nego sai da igreja, velho. O cara vai embora. Era no nível... Eu tô falando pra você, conhecia o nosso coração, era pastor. Tá tocando, mas você tá achando que você tá arregaçando, né? No culto, a música tá lenta, você tá metendo slap, né? Loucão. Achava que tocava muito. E ele passava e fazia assim, ó, pum, desligava o ampli. Rapaz. E voltava assim, e o louvor rolando. Voltava e falava no ouvido, desce não, tá? Rapaz. Fica aí. Fica mímica. E se você ligar, pode descer. Rapaz. E voltava lá. E ele ficava com louvor lá na frente, com o microfone. Celebrando e tal. Música que faltava o baixo, chegar com o baixo desligado, cara. Aí eu voltava e falava assim, é pra tratar o coração. Achei que você tava muito orgulhoso. Rapaz, que incrível isso. É nesse naipe, cara. Hoje esquece, hoje é impossível. A gente foi forjado na espada, cara. Legal, entendeu? legal. Então por isso que permanece. Então, assim, não vou falar pra você que você tem que repreender, eu não vou desligar o amplificador de ninguém hoje. Tinha discipulado. Vou falar pra você, senão hoje vai entrar o sindicato dos músicos você vai ser expulso. Então, mas assim, eu falo que foi muito disso. Os trabalhos que eu dava era isso daí, cara. Tem um pastor Lucinho, muito conhecido, ele falava assim, ó, a droga mais pesada que eu usei na minha juventude foi Coca-Cola. Fantaúva. Entendeu? Então eu nunca me meti com coisas, mas era o coração que o Senhor foi alinhando, e até hoje, né? Legal. Vai alinhando, vai tratando, vai trazendo... Sempre tem, assim como o jovem rico, a gente sempre tem uma situação ali a ser tratada, a ser, né, que a gente vai ver se a gente vai entregar mesmo o coração, né? O jovem rico lá
Não, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal. Tá bom, mas então, o que falta para mim herdar o reino? Só vende tudo que você tem e divide. Aí agora? E aí não conseguiu, não resistiu, né? E você sabe que você falando do Jovem Rico foi até interessante, porque eu, como músico, tudo que eu queria ter era um contrabaixo top. Legal. Era o baixo que eu queria, né? Eu lembro que eu fazia aula com um professor e eu olhava para aquele baixo dele e falava, cara, isso aqui é o meu sonho. E quando eu ia fazer aula, ele até deixava o meu baixo de lado e falava, não, vai, pode estudar com isso aí, vai. Então eu via, ficava babando. Passava um melzinho na boca. Meninão, né? 16, 17 anos, tal, chegando perto dos 18 tal, fazendo aula, estudando com ele. E aí eu me lembro que a igreja, falando ainda, a gente falou do salãozinho que tinha no fundo, depois a gente veio para o salão maior, na frente, né? Construiu na frente. Na etapa final da construção, a igreja precisava de dinheiro, cara. Colocar o telhado, fazer estrutura, murar, contrapiso, sabe? Terminar. Toda a estrutura física. Toda a estrutura física. E algumas pessoas começaram a doar. Um foi lá, doou um carro. Deus falou comigo. Foi num culto, aconteceu de forma espontânea. Olha. O pastor não pediu dinheiro para ninguém. O pastor Zé falou, nós vamos entrar no desafio, nós não sabemos como nós vamos fazer, mas Deus vai trazer o recurso. Vamos orar por recurso. Um irmão levantou e falou, Deus falou para eu dar o carro. Cara, na mesma hora, ele falou assim, Deus falou para mim dar tal coisa. Eu tenho tal quantia de dinheiro. Outro, blá, 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 blá. Falei, Deus, o que eu tenho? Eduardo. Eu tinha acabado de pagar a última parcela do meu contrabaixo. Nossa, entendeu? Cara, é um desafio. E foi assim, cara, eu tinha o coração, Deus estava mudando meu coração. Eu dava o dízimo, eu morava com meus pais ainda, meninão novo. Eu dava o dízimo, sobrava uma quantia assim, quase nada, e os quase 90% era a parcela do instrumento. Baixo. Nossa. Eu tinha acabado de pagar a última parcela. O coração todo, o tesouro tava ali, né? Tava ali. E aí eu falei, não é Deus que tá falando, não pode ser. Deus não ia tirar esse negócio de mim, não. É pra te servir, Senhor. Não, isso é o diabo, cala a boca. Era um filho que você tinha que sacrificar ali, hein? Cara, chamou Deus você a sacrificar o filho. Eu levantei, o pastor tava orando por pessoas, tava no púlpito, orando por pessoas. Eu tava atrás dele, sentado no chão, porque a igreja estava muito lotada aquele dia. Eu sentei no chão, ali no altar mesmo, ele tava com o instrumento. Eu fui atrás dele e falei, pastor, Deus falou pra mim entregar o contrabaixo. Ele tirou o microfone e falou, você tá doido? Você tá... presta atenção. Eu falei, pastor, Deus falou pra me entregar o baixo. Você vai arrumar problema pra mim, falou. Conhecer meus pais. Aí eu falei, não, Deus falou, eu vou. Eu falei, bom. Aí ele falou, quer falar? Se Deus falou. Eu falei, não, fala aí, pastor. Aí ele falou assim, esse adolescente aqui, esse jovem aqui, ele quer entregar algo, Deus falou com ele quer entregar um instrumento dele aqui na mão. Então vem aqui simbolicamente, Kleber, vou entregar. Depois a gente vende o instrumento e reverte como recurso. Aí eu vim e tal, ele orou, consagrou, entregou. Eu voltei. Aí subiu, quem subiu? Meu professor. Falou assim, eu quero semear também algo aqui, mas desculpa, não é para a igreja. Ele falou assim, o que Deus fez aqui através desse adolescente, ele sempre falou que ele tinha um sonho de ter um contrabaixo igual esse. Ele acabou de semear o que ele acabou de pagar, então, Kleber, vem cá, seu contrabaixo tá aqui. Nossa, cara, meu Deus do céu. Aquele dia Deus me ensinou sobre qual é a importância. É o que você tem ou é que... Eu comecei a entender que não é sobre mim, é sobre quem eu carrego. Cara, olha que incrível isso, cara. E entender sobre o princípio de semeadura. Não é barganha, Du. É incrível isso. Quando você faz com o coração de barganha, é fazer sem... Cara, eu não tinha nenhuma expectativa de receber algo de Deus naquele momento material. Não, eu tava com uma alegria tão grande. Primeiro eu senti uma dúvida, mas depois uma alegria tão grande de saber que eu tô compartilhando com algo, com o crescimento da igreja, na mesma hora o Senhor me surpreendeu. Eu nunca mais retive. A partir dali já chegou o momento de eu estar com um instrumento emprestado, o menino tocando, eu estar lá embaixo assim, olhar pra minha esposa, ela fala, segura. Já aconteceu várias vezes. Incrível, o fulano descer pra entregar o instrumento de volta, eu falo, não, filho, seu, vai e tal. Não acostuma não, gente. Hoje não tá assim, não. Mas... Fases, né? São fases. Eu já aprendi, já aprendi. Eu tava no Descend em 2020 e eu recomendo que vocês vejam o testemunho da Ade Becker, que ela tem uma história incrível. Não vou contar o testemunho dela, deixar pro pessoal ver, mas só fazer uma introdução aqui. A mãe dela falou que ia matar ela porque ela pediu um cavalo de presente. E ela tinha muito dinheiro, a família tinha dinheiro e tinha condição de dar um cavalo, mas a mãe dela se sentiu ofendida por ela pedir o cavalo, né? Nem ela não entendeu por quê. A mãe dela falou assim, e além disso ainda,
falou que, porque você tá me pedindo isso, você é uma filha má, eu vou te matar e vou me matar. E subiu com ela numa montanha para poder fazer isso mesmo. Chegou no meio do caminho lá, a mulher não conseguiu fazer isso e tal, enfim. E ela conta que depois de muitos anos, o Senhor surpreendeu ela com esse presente que eu quero que o pessoal assista, Ed Becker no Descende 2020. Cara, minha filha estava comigo e ela saiu para ir no banheiro. Na hora que ela voltou, eu tinha acabado de escutar o testemunho e não conseguia contar para ela. Eu só chorava, porque isso que Deus faz, que Deus fez com você, cara, não tem como ser um negócio assim, é só Deus mesmo para fazer algo. Deus faz. É Deus. Porque Deus. com certeza, o que você recebeu lá tem um valor agregado grande para o seu professor também. Sim. E era uma ferramenta de trabalho dele também. Sim. Então você percebe, você abriu mão do seu tudo e o Senhor mostrou que o seu tudo ainda era muito pouco e tinha algo maior. E assim, tinha outra pessoa que tinha um tudo para dar também. E eu falo que era tudo. Ele tocava profissionalmente, ele dava aula, e não era o melhor baixo dele. Ele ficou com o mais inferior para ele. Ele pegou e semeou. Isso é incrível, né? E assim como o Senhor deu tudo pra gente, e Ele ensinou já isso, né? Sim. Ó, tudo o que eu tenho de melhor? Deus, eu tenho meu filho. Jesus, o que eu tenho de melhor? Eu tenho minha vida. Cara, incrível, né, cara? Incrível. Isso é incrível, né? Negócio de crente mesmo, né, cara? É o crentez. É o crentez, né? Negócio de crente mesmo. Que gostoso. Então você já teve essa experiência lá no início da sua juventude. Sim. E aí, casar. Com quantos anos você casou? Casei com 21. Me casou novo Com também. 21 Também casei com 19, pai. Não é doido, né, casar cedo? Casar é muito bom. Eu recomendo, casem. Mas casar cedo... Correção, senão a patroa me pega. 22. 22. Casou novo, tudo. Mas que bom, né, cara? Porque a gente já... quando a gente casa, a gente começa a abrir mão de certas coisas e querer constituir família e buscar certas situações que o jovem, às vezes, sozinho, cara, tende até se desviar com mais facilidade, né? E quando a gente casa, a gente constrói. E aí você casou cedo, mas percebo que você tem uma filha, que você tem 17 anos. 17 anos, tem 17 anos. E criada no caminho também, né? Graças a Deus. Ela serve hoje na área da dança. Dança profética. Legal. Ela tem isso, queima muito forte no coração dela. Hoje na sua igreja ainda tem essa cultura de dança ou não? Ali não acontece durante os cultos normalmente. Tá? Não é algo que... É algo com um propósito específico, né? Tem um propósito específico, nós vamos ministrar sobre tal situação, eles preparam algo, vão lá e fazem. Não é o que acontece num culto. Se você for num culto de domingo lá, não vai estar acontecendo a dança no culto. Sei, só apresentações. Exatamente. Entendi. Intencionais. Elas apoiam tem uma pastora da nossa igreja que ela tem vários trabalhos sociais e um que ela trabalha muito forte é a Infância Protegida. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. A pastora Dejane e tudo. Infância Protegida, não sei se ela tem uma parceria com a parte do fórum, alguma coisa assim, mas eu lembro que tinha alguma coisa nesse sentido também. Eles têm um apoio aí, toda uma rede de apoio, né, no Brasil. Já palestrou, já palestraram na minha igreja também. Sim, é uma rede, ela não é a líder, ela é representante aqui, né, do Ministério do Infância Protegida. E eles fazem muitas mobilizações. Então, elas apoiam a pastora nesses eventos de mobilização, a prevenção a suicídio, sabe? Coisas assim. Eles preparam algo nesse sentido e é muito forte, cara. Eles trabalham com propósito. E a gente sente que ela tem algo muito forte dentro do coração dela com relação a isso. A gente tem investido como os pais. A minha esposa, quando eu conheci, era da área da dança. Legal. Já dançava, né? Bailarina e tal, dançava. E, assim, minha filha herdou muito isso dela. De dentro do coração. A parte de serviço dos dois, porque minha esposa também é tão serva quanto eu, ela tem um coração muito voltado para servir o reino, mas ministerialmente a filha partiu para esse lado aí. Legal. Dança. E tá servindo lá com você. Servindo lá com a gente e tal. Aí tem o Nicolas, o mais novo. Eu falo isso com muito temor. Eu acredito muito que o Senhor vai começando a mostrar, né? Dar sinais. Aquele menino, ele não sabe, mas ele tem um coração de pastor, cara. Incrível, cara. Eu falo no sentido de cuidar de pessoas, cuidar de gente, perceber, entender o que está acontecendo espiritualmente em volta, sentir a presença de Deus. Ele é um carinha assim, não faz nada sem orar. Olha, meu irmão, o cara é mais crente que eu, velho. Eu aprendo com ele, Não faz nada sem orar. E eu digo, pai, mas você já orou? Mas, pai, vamos orar aqui. Mas, pai, e Deus?
Nossa, pai, isso não é de Deus. E tem hora que você dá uma escorregada, ele fala, pai, mas na boa, você falou que isso aí não pode, vamos orar a respeito disso. Olha, que legal, cara. E é muito, muito legal. E a esposa que apoia, né? É uma ajudadora. Eu digo que ela é metade do ministério. Não tem como. Se você não tiver apoio, cara, você não consegue sair para lugar nenhum, né? Não, você tem que ter essa segurança, essa firmeza, às vezes até sem palavras mesmo. Mas olha assim para você, como aquele olhar. Segura aí. Agora Sim. é hora de... Não é a hora agora, né? Às vezes você tá... Porque às vezes também a gente tem que tomar cuidado com a emoção. Sim. Sim, né? De perceber se é só a emoção falando ou se é o espírito que Exato. Então é legal ter essa ajudadora, porque quando testifica, ela vai falar, viu, vai. Exatamente. No olhar, às vezes só, né? Não, ó, vai lá. Como já aconteceu. Nessa situação, por exemplo, do instrumento que eu contei agora há pouco. De olhar pra ela e ela falar, tá falando com você, né? Vai lá, faz. Então, como. Isso é incrível, né, cara? Esse apoio é muito gostoso. E aí, quando vem a família toda, e eu posso falar, né, que parte da família só não tá completa aqui porque uma tá na escola lá, mas até, assim, eu tinha um sonho, Clemão, de estudar publicidade e propaganda quando menino. Lá atrás, nem era moda. E eu falei assim, eu acabei indo para engenharia, né? Nem formei, mas fui estudar engenharia. E falei, cara, mas eu não estou estudando para mim, eu não quero ser engenheiro, eu estou estudando para empresa, né? Porque para empresa, para ser supervisor, eu precisava ser engenheiro. Falei, mas o que você queria fazer? Cara, eu queria estudar publicidade e propaganda. E eu não fui para esse caminho, não pude ir por esse caminho por diversos fatores. Aí a minha filha mais velha foi por esse caminho, né? Estudar publicidade e propaganda. Nem era uma primeira escolha dela, mas acabou indo por esse caminho e fez algo que eu não pude fazer. E agora do meio também tá fazendo marketing. Cara. Mas eu acredito que Deus permite esses caminhos porque ele tem propósito nisso, né? Foi muito interessante que eu fui estudar educação física. Fui estudar educação física. Aí no meio, a minha esposa, né? A esposa falou, tem um propósito nisso? Aí eu comecei a pensar, falei, peraí, não é... Deus, você faz primeiro depois pergunta, né? A gente aprendeu a não fazer mais isso. Né? Se eu tivesse feito o que o seu menino faz, primeiro hora, depois vai. Exatamente, não tinha perdido tempo. Aí o que eu fiz? Mudei a faculdade, vou fazer de história. Amo história, apaixonado por história. Vamos lá, estudar história. Cara, no meio da faculdade, aí é Deus que me pergunta, eu pedi pra você fazer alguma coisa relacionada a isso? Falei, senhor, pecado não é, né? Vai estudar, vai adquirir conhecimento. Que bom, a faculdade de história, né? Mas isso vai agregar naquilo que eu tenho chamado você, vai agregar... Eu falei, em nada, né? Tá bom, já entendi. Não, Deus chamou a nossa atenção. E tem que estar sensível a ouvir isso, né? Ele vai nos ensinando a respeito disso. E a gente, você vê, quando minha filha mais velha pensou em fazer publicidade e propaganda, uma das coisas era para servir melhor. Então, porque a gente já servia nessa área, e a gente via que tinha uma necessidade também na igreja para poder levar até os confins da terra, né? Que muitas pessoas... Eu falo muito sobre transmissão ao vivo. Hoje eu tenho uma produtora de vídeo, mas eu comecei dentro da igreja, para levar o evangelho. Só que isso comecei a fazer tanto dentro da igreja, que comecei a fazer para outras igrejas, comecei a fazer para outras pessoas, e acabou virando uma profissão. Mas é porque eu entendo a importância, já que igual a gente teve um bate-papo aqui nos bastidores, aí a gente falou assim no final, e aí o que a gente vai falar, né? É a mesma coisa que a gente falou, só que agora a gente vai recar. Exatamente. Agora a gente vai apertar o rec da câmera lá. Porque mais pessoas precisavam ouvir essas histórias que você contou, cara. Seu testemunho, né, desde a sua infância, né, desde antes de você nascer, o inimigo já lutando contra a sua vida. Depois que teve a dificuldade lá, uma palavra podia ter te afastado. Mas quando você falava do seu filho, eu lembrava de você lá perto da idade dele, cara. Se você tivesse desistido, se o inimigo tivesse ganhado a batalha, hoje seu filho não era quem ele é. Nem ele, nem ela. Então, graças a Deus que você ouviu a voz do Espírito Santo e ficou firme para ter um legado. Amém, né? Tá aí. E, cara, hoje chegando aí no nosso Clebão de Paula, né? Chegando agora, a gente contou um pouco da sua história aí. Hoje você aí, líder, ministrante de louvor, líder da área musical também, né? Além de você ministrar, tocar, né? Hoje você toca mais piano, tá mais nas teclas. Cara, assim, questões de necessidades, né? Hoje Deus está trazendo mais tecladistas para a igreja, eu voltei pro violãozinho. Tô lá no violãozinho, tá lá na frente lá com o violão.
Hoje eu lidero uma equipe. Eu fiquei por muito tempo sozinho ali também. A gente teve uma equipe que está desde o início, tem batera desde o início, tem cantores que estão com a gente desde o início, mas são fases que a igreja passa, alguns saem para estudar, outro, às vezes a igreja está numa fase mais difícil. A gente segurou a onda aí, principalmente nos cultos de semana, muito tempo sozinho. E eu orando a Deus, falando, Senhor, traz gente aqui, porque eu não dou conta, né? E aí muita gente às vezes olha e fala, os caras hoje tem bastante músico, a igreja lá tá voando, Quem vem caminhar com a gente desde o início sabe. Você viu muito no nosso início também. E hoje a gente, pela graça de Deus, tem um ministério assim, bem relevante na área da música ali na nossa igreja. Bastante gente participando, bastante gente chegando, graças a Deus. Tem um trabalho de discipulado com eles, acontece, não é somente tocar, a gente acredita muito nisso, que é aquilo que você carrega e carrega com responsabilidade. Você não pode tocar na arca de qualquer maneira, né? O crente aí que entende crentez sabe do que eu tô falando. Você não pode ter. Quem tocava na arca de qualquer maneira, na presença do Senhor de qualquer maneira. Não tem como, sabe, né? Dava uma morrida, né? Assim, então, para quem tá chegando agora, o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele ia com sininhos e amarrado por uma corda. Porque se ele entrasse e tivesse em pecado, você só puxava os restos mortais dele lá, porque não é de qualquer maneira, né? A gente tem que manter essa cultura, né? Não é isso. E não é só boas intenções, né? Você lembra da arca sendo transportado, colocou a mão lá, tropeçou, foi estender a mão. Vou segurar, não podia. Não era o que era para acontecer. Não é para segurar. Então a gente ensina muito isso, a questão da consciência a respeito disso, né? De quem Deus é, do que você faz, por que você faz, para quem você faz. Não é sobre tocar. Tocar é a última ponta aí do iceberg, é a cerejinha do bolo. Porque tocar é gostoso. Vou falar que não é. Não e você pode fazer isso em qualquer lugar também, né? Mas você pode fazer. Não precisa necessariamente ser, né, ali no altar, né? Sim, sim. E aí é um ministério que tem crescido bastante. Hoje eu e a minha esposa, a gente lidera junto. É um ministério de artes, vamos dizer assim. Né? Então tem ali o louvor, essa parte da dança que a gente comentou também está na nossa responsabilidade. A gente está trabalhando em desenvolvimento aí de uma equipe que faz musicais, teatro, porque a gente acredita que tudo isso é importante para a edificação do reino, né? Legal, legal. Maneira de levar a mensagem, maneira de facilitar o entendimento para as pessoas que estão chegando. Então a gente acredita muito nisso. E aí você tem algumas equipes, como que você trabalha lá, Clebão? São escalas que você desenvolve? Forma da escala, como que a gente escala essa equipe? Como a equipe cresceu, a gente está em torno de 80 pessoas hoje, servindo no ministério. Eu procuro não fazer equipes. Eu comecei a entender lá atrás, estou falando da minha realidade, se você faz isso, tá tudo bem, não estou ditando uma regra nova, estou falando o que funcionou para minha casa, para onde eu sirvo. Eu notei que quando eu comecei a fazer equipe A, B e C e D, eu gerei divisões dentro da equipe. Então hoje é uma equipe mista, uma escala o mais mista possível, que roda e todo mundo toca com todo mundo. Aí você pode pensar, fala, Clebão, mas isso não gera uma dificuldade no entrosamento? No início, sim. Só que se você exige que todo mundo tire as músicas, o líder se organiza, passa de forma antecipada o repertório, passa tudo com antecedência, vamos nivelar, não tem problema que a gente precisa dar 3, 4, 5, 10 passos para trás para esperar o outro e vir subindo todo mundo devagarzinho de novo, você vai vindo nivelado. Então hoje, assim, eu falo que a gente não chegou aonde a gente queria. Mas quando a gente olha para trás e vê da onde a gente saiu, já tá melhor. Graças a Deus. Legal. Né? É legal você compartilhar isso, porque eu sempre fui refratário a fazer. Eu já tive também, antes da pandemia, 4 equipes completas. Músico suficiente para ter 4 equipes completas de semana, era tranquilo. Final de semana sempre tem mais, né? Porque de semana a galera tá trabalhando. E eu também nunca quis montar dessa maneira, né? Dividir. Eu sempre mesclei. Então, no final de semana você está tocando com uma galera, no outro final de semana você está tocando com a outra. Às vezes você fica 15 dias sem, porque é muita gente, ficava 15 dias sem tocar. Quando você voltava, já era uma banda completamente diferente. Sim. Mas justamente com receio. Eu tinha receio de gerar essa dificuldade de... E gera. Então você já teve essa experiência, então. Legal. Foi assim. Então eu fui para um caminho até... que não era tão errado a minha visão, não, coerente, então. Totalmente. De repente, você que está assistindo faz diferente e funciona, tá tudo bem. Tô falando do que funcionou e não funcionou para mim, né? Então, lá na nossa igreja não deu certo. Porque você tem que entender, quando você está numa equipe menor, 5, 10 pessoas, todo mundo conhece todo mundo.
você consegue liderar com facilidade, vamos falar a verdade, você consegue liderar com mais facilidade, você está com um grupo menor. Quando aumenta o grupo, agora a formação do líder é começar a formar novos líderes para auxiliar, porque você não vai liderar essa equipe sozinha, e você tem que entender que ali tem vários níveis, técnicos, espiritual e maturidade. Entendeu? De repente você está com a equipe de hoje está formada com 8 pessoas para tocar hoje à noite, beleza. De repente naqueles 8 eu tenho 7 muito maduros e bem desenvolvidos tecnicamente. E um cara que está chegando, cara. O nosso papel é compreender a imaturidade dele musical, técnica, imaturidade do coração e trazer ele para perto. E é onde entra aquele ponto que nós falávamos agora há pouco. Não adianta eu chegar agora batendo no cara e... Ô, irmão, então, nós podíamos melhorar esse ponto aqui. Pegar na mãozinha. Pegar na mãozinha. E você tem uma equipe que está caminhando mais adiantada, ele por si só fala, cara, eu preciso dar uma melhorada aqui para acompanhar os meninos aí, que hoje eu suei. Entendeu? E assim vai. Batera lá, tem batera que toca uma vez por mês, ou passa às vezes, cada 45 dias. E aí, se o seu coração tiver só no tocar, você não vai ficar. A outra pergunta que eu queria fazer, a galera que serve no louvor lá, eles servem em outras áreas também? Ou eles são mais só do louvor mesmo? Ou geralmente pode, ou né, a palavra pode, mas porque tem igrejas que não pode. Geralmente você só pode servir numa área. Eu tenho uma cultura de... Eu até incentivo quem faz parte do louvor trabalhar também em outra área. Como que é a cultura de vocês lá? Não, então, assim, ó. Eu oriento, é uma orientação, não é uma direção, eu oriento que a pessoa fique com louvor. Por quê? Nada demais você servir em outras áreas, mas e no momento que conflitar, quem que você vai deixar na mão? Alguém pode deixar na mão. Que em algum momento vai conflitar. E tem momentos... minha irmã, ela sempre serviu lá como backing vocal. É excelente, com horário, com tirar as músicas, fazer tal. E ela começou a partir para uma área, me fugiu agora da mente, mas o nome técnico. Mas hoje ela serve lá, estruturando uma equipe que serve no berçário, para poder... Ela entende o propósito. Ela fala assim, o que fala mais alto no meu coração é o Ministério de Louvor. Porém, eu entendo que agora eu preciso estruturar uma equipe para ajudar aqui no berçário. Até um testemunho rápido aqui. No último domingo, a gente montou, na semana retrasada eu montei lá uma TV, como essa aqui, no berçário, para a mãe que de repente a criança está muito agitada, não consegue acompanhar o culto, ela consegue assistir o culto ali de dentro do berçário, acalmando a criança dela, ouvindo a palavra e tal. Aí de repente você fala, será que tem uma TV instalada lá? Será que vai fazer diferença? Cara, de lá de dentro do berçário, ela recebeu a palavra, ela falou, eu quero aceitar Jesus no final. E minha irmã, e junto à equipe de apoio, estava lá, falou assim, faz o seguinte, já não quer entrar aqui no templo? A gente cuida da sua criança e tal. Foi. Olha aí, que incrível. Beleza. E aí ela falando comigo, minha irmã, a Priscila, ela falou assim, Kleber, eu entendo que agora é o momento de eu precisar tirar um período sabático aqui, para reestruturar, mas deixo claro, meu primeiro ministério é aqui, assim que eu estruturar lá, eu volto aqui. Então a gente entende períodos, mas eu oriento que a pessoa escolha um, porque vai chegar um momento que vai conflitar. Legal. E aí, o que você vai fazer? A minha filosofia, como que é legal a gente trocar essa ideia aqui? A minha filosofia é o seguinte, o que eu percebi às vezes gerava um coração, quando a pessoa está só servindo louvor, eu tive essa experiência, que eu já ouvi até o seguinte, eu não preciso dizimar, eu já sou do louvor. É o primeiro que tem que dizimar, meu irmão. Gerava um coração de estrela. Eu falei, cara, você tem que saber que você serve. O louvor é uma área que você serve. Você está adorando, né, a Deus aqui, mas você adora a Deus arrumando cadeira. Sim. Você adora a Deus cuidando. A gente falou sobre isso nos bastidores, né? Antes da gente entrar aqui no ao vivo. No gravado, você adora a Deus estando ali recebendo as pessoas no estacionamento. Sim. Tanto quanto adora a Deus pregando também. Então eu sempre incentivei a participarem também. E eu já tive muito problema disso que você está falando. Porque estava lá escalado, que são áreas que são difíceis também, falando de cuidar de crianças, Sim. berçário, tudo. Mas eu estou no berçário. E a estratégia da galera do berçário é fazer escala mensal. E a minha não. A minha já escala mais semanal, quinzenal. Aí colocava na escala, eu já tô na outra. Mas aí eu tenho que trabalhar mais. Aí eu tenho, tudo bem, então você já tá na outra. A galera já tem uma cultura de avisar na hora. Recebeu a escala, não vou poder porque eu tenho tal compromisso, tal. Já me manda, eu substituo. Só que pra mim dá mais trabalho. Né? Então é legal isso aí. Eu comecei a organizar, tem uma ferramenta que me ajudou muito, foi um aplicativo que a gente usa hoje para qual o tamanho da equipe, gerenciar, e corre o risco de você esquecer a pessoa.
Por isso que esse aplicativo ele mostra quantas vezes a pessoa foi escalada, Legal. o tempo, faz tempo que eu não escala fulano, fulano foi muito escalado esse mês, tal, e você começa Aí você usa esse aplicativo. O uso que nos ajuda a fazer a escala, eu faço a escala mensal. A gente ainda não conseguiu fazer 100%, mas a meta é mandar as músicas mensais também. Sei. Mensalmente. Existe um pouquinho de preconceito, o cara fala assim, não, mas eu preciso orar para entender o que Deus vai falar essa semana. Cara, Deus já teve lá no último culto do mês. Foi você que o tempo dele é diferente do seu. Cara, isso aí é outro tema que a gente tinha que dissertar podcast. Ele já esteve lá. Pelo amor de Deus. Pergunta, Deus, o que você quer compartilhar lá naquele dia? E eu sou diferente, né, dessa cultura. Você é ministra cantando e você é líder também, né? Sim. Eu sou líder, eu não canto, né? Não tenho o dom de cantar. E eu, mesmo pregando, tem muitos pregadores que mandam uma mensagem e tenho ali um bate-bola ali com o ministrante e tal, para colocar o tema. Talvez por formação pentecostal, você também é de formação pentecostal, mas, cara, o que eu penso? Eu nunca peço, eu vou pregar, nunca encomendo louvor. Eu deixo sempre na mão dos ministrantes e falo, cara, você sabe que você vai ministrar mais cedo ou mais tarde? Já ora. Então, que a sua escala já esteja orada. Pronto. Quando você for mandar a lista para mim, independente de quando você for cantá-las, você já sabe, já faz um caderno. Sim, quais são os louvores que Deus está falando com você, cara? Esse. E vambora. Procura não colocar seu gosto. Pergunta ao Espírito Santo o que você quer. O que você quer? E como você falou, pode ser daqui 1 ano que eu vou cantar. O que o senhor tem para daqui 1 ano? Ele já teve lá. Isso é incrível, cara. Isso assim, aí a gente orienta muito a equipe. Você vem ensaiado, você vem pronto e tal. Pode ser que o pastor chegue num dia e peça, cara, tem como fazer isso aqui? Isso. Tem dia que não vai dar, de repente vai aparecer a banda do Chaves lá, se você fizer, não vai. E tem dia que dá, fala, não, isso aqui dá, a gente já conhece, dá pra fazer. Palavra... E isso é incrível também. Eu já falei, a pastor pediu, foi pastorzão. Isso aí não dá. Porque não. E tá tudo bem. Um que nem é do nosso estilo musical, né? Não faz. A gente não tá acostumado a tocar. Né? E tem outra que a gente não veio preparado, não tá preparado pra uma surpresa, assim. E de repente vai dar certo. E tem outra que dá. Ou toca. Geralmente, quando ele pede, é mais assim pro final da palavra. Pra acompanhar ele costuma encerrar com louvor junto e tal, ministrando. É o hábito do pastor Rafael. Hoje é mais cultural isso aí. A galera, a gente tá fazendo também. As avivadas estão fazendo, né? Só que, amigo, ele não compartilha a palavra. Então, legal. Ele não compartilha a palavra. Ele não tem essa cultura de tipo, já sei o que eu vou pregar domingo. Ele também não encomenda também. Não encomenda. Legal. Ele fala assim, se durante a palavra você está prestando atenção, você achou uma que bate com o final, vamos. Se não achou, não tem problema. Vamos. Cara, e tá Rafael, fiel, temos o mesmo pensamento. Cara, não precisa... Ou eu acredito no Espírito Santo... É isso. E não tô falando de bagunça, porque as pessoas falam, não, vamos deixar Deus fazer. Na hora a gente vê, né? Não é bagunça. Mas eu tenho que saber que testifica isso aí lá também, né? Então eu penso aí também. Ele não pergunta o que você vai tocar no final. Ele não pergunta o que você preparou pro louvor hoje. Ele chega pro culto, ele senta, o louvor começou, beleza. As áreas se completam. Completa. Ele vem pregar, pregou, a hora que tá no final ele já dá uma deixa, o louvor sobe. É assim a organização lá. O louvor sobe, ele não sabe o que vai tocar, ele fecha o olho e espera. E vai. Legal, então você tem que estar ligado, entender. Até porque a organização, a gente tem que tomar cuidado, né, Clebão? Que também dá outro podcast aí da organização não ser algo pra gente querer... Como que eu posso dizer isso, né? Mas o pessoal usa hoje muito a neurociência, você a psicologia. Você fala para não engessar e não se tornar uma manipulação. Mas não manipular. Essa era a palavra que eu queria usar. Eu tive dificuldade de querer usar ela, mas você... Cara, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acredito muito... vou até falar aqui. Nós gostamos de polêmica, né? Então, vamos falar. Aí, eu gosto muito de falar sobre isso. Uma vez perguntaram para nós uma vez, por que sua parede é preta? Um cara que eu vou falar. Foi o Fábio Aposan. A gente tava... Desculpa aí, Fábio, eu tinha que falar. Aí a gente tava numa mesa, mas eu achei muito interessante a pergunta dele. Foi provocativa. E ele não tem nada contra isso também. Mas falou, por que a parede é preta? Eu falei, por causa da foto. Porque facilita na fotografia. E eu entendo que a fotografia é uma comunicação do evangelho. Eu entendo que é importante para isso. Não é para eu aparecer na foto, não é para o pastor aparecer bonitão no perfil, não é para... É porque a fotografia, e eu tô falando você que é profissional da área, no sentido não só a foto, a imagem que você está gerando,
Tô falando alguma besteira aqui na parte técnica? Não. Eu, Você pelo que é o contrário, profissional da ela área. capta sentimentos, né? Ela passa sentimentos. E aí você consegue transmitir uma mensagem pro cara que tá em casa. Pro cara que talvez nunca vai frequentar uma igreja. Eu já vi pessoas falando em podcasts assim, ó. Eu acho que tinha que arrancar as câmeras, você já deve ter visto, Ah, tem de muito. dentro da igreja. Porque virou... Irmão, eu tava numa UTI sem saber se eu ia voltar da UTI. E o único contato meu com a igreja era assistir no celular, porque me permitiam assistir o culto, cara. Eu que já passei por isso também, dá uma saudade, né, Sabe? cara? Tinha um cara do meu lado que não voltou, velho. Olha isso aí. E o cara aceitou Jesus assistindo. Meu Deus, cara. Olha Você isso. entendeu? A importância. Aí você fala, tira as câmeras. Ô, gente, vamos pensar. Então, assim, nossa, eu fugi totalmente da onde a gente tava. Mas. Mas tudo tem a ver, né? Eu tô A falando da- assertividade, o porquê Sim. não fugiu. Sim. Por que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo? Aí a gente tava falando da. Eu falei que eu vou entrar um pouquinho na polêmica. A parede preta. Por que a parede é preta? Por que que. Aqui, ó. Esse carinha aqui que me acompanha, eu uso muito aqui, outra polêmica de igreja. VS. Clique. Eu uso, cara. Só que isso nunca me engessou. Isso não engessa a nossa equipe. Organizou. Isso aqui organiza e possibilita uma ferramenta de eu ter um instrumento que talvez eu não tenha no dia. Já aconteceu da gente, por dificuldade de trabalho, não ter um baterista no dia. Cara, como é que eu vou tocar sem baterista, cara? Foi igual? Não foi igual, mas nos ajudou muito. Cara, a batera tava aqui no VS, mandou. Todo mundo olhando pra batera, o aquário fechado lá sem ninguém. A banda completa e eu não tinha um batera por dia. E foi, mano, gravado, foi em cima, todo mundo tocando cincadinho, bonitinho e tal, foi. Engessa? Não engessa. Você tem que saber usar. Você tem que saber como... As coisas são ferramentas para você comunicar o evangelho. Você pode mudar a forma. Forma é ferramenta. Você não pode mudar a essência, que é a palavra. É isso aí. E eu vou nisso, falando de tecnologia, que a gente entra um pouco nisso, que são as pessoas que querem que se incomodam com a parede, que cor que tá a parede, seja lá que cor que seja, se incomodam com as questões dos instrumentos que vão ser utilizados, se tem luz, se não tem, se incomodam com isso. O que eu digo é assim, quando a gente começou lá atrás, nos primórdios lá, né, a palavra de Deus era de forma oral no primeiro momento, né? Sim. E uma coisa que eu nunca falei, cara, mas assim, quem que ensinou o negócio de efeito especial foi Deus, cara. Pra que o negócio de sarça ardente? Ué, qual que é a intenção de mostrar sarça ardente? Não é um efeito especial? Não é pra poder trazer um impacto visual? Ué, Moisés, não bastava? Imagina a voz de Deus falando, cara. Moisés, imagina que foi algo estrondoso, impactante, penetrante. A gente ouve a voz de Deus, é constrangedor ouvir a voz de Deus. Sim. Não precisa de mais nada, ela é o suficiente. Sim. Mas para que Deus queria mostrar aquilo? Impactar. Porque Deus conhecia a personalidade do Moisés. Um cara melancólico, um cara que tinha que ter algo visual. E Deus fez algo visual para ele. Então, qual que é o problema disso, né? Mas voltando, a palavra de Deus começou lá sendo de via oral, foi falada. Depois ela veio escrita na pedra. Depois ela veio escrita no couro. Depois veio escrita no papiros. Agora ela está no papel. Ela impressa aí hoje. Agora ela está vindo aqui, né, digital, né, em áudio. Daqui a pouco ela vai ser em projeção holográfica. Que eu acho que é o próximo passo. O que a gente não pode perder? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De forma oral, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na pedra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará na projeção holográfica. O que eu não posso perder? A essência. A forma de comunicar e a estrutura que a gente utiliza. Eu sempre falo isso na igreja também, Clebão. Eu não preciso de um templo. Eu não preciso de um salão de pedra. Eu não preciso disso. A gente vai falar do evangelho onde? Em qualquer lugar. Quando? Em qualquer hora. Eu falo muito assim, ó, nos lugares onde eu vou. Quando você entende que a estrutura te serve e você não serve a estrutura, é isso aí. A coisa anda diferente. É isso aí. Deus promove recursos, porque você está usando a estrutura, entendeu? A estrutura não está te usando. E como você se saiu do Aposan? Você fala do Aposan? Como você se saiu eu falei para ele, aí ele falou assim, é isso que eu queria ouvir. É até interessante falar sobre isso. O Aposan é alguém que eu tenho assim como... Ele não é o meu pastor, não é o pastor da minha igreja, eu tenho o maior respeito, meu pastor me acompanha, né? Eu tenho o meu pastor, mas ele é alguém que me mentoria na área do Ministério de Louvor. E meu pastor sabe disso, tá tudo certo, tudo bem entre eles e a gente também. É alguém que é da área, né? E é referência aí para a nação. Alguns se incomodam porque fala as verdades, né?
foi interessante que Deus usou muito a vida dele, eu falo isso pra ele, no momento de indecisão minha, de fraqueza, tipo, vou, não vou, sou líder, não sou, faço, não faço, tal. A gente trouxe ele, foi um tiro que saiu pela culatra, mas não foi pela culatra, né? Deus sabia o que estava fazendo. Para ministrar para a liderança e depois teria uma ministração para o louvor. E foi no almoço desse dia que ele perguntou, por que a tua parede é preta? Por que isso? Por que aquilo? Tava conversando. Terminou a primeira ministração que foi para a liderança e todos do louvor estavam nessa ministração de liderança. Ele falou, Kleber, eu sinto que o cimento está fresquinho. Se eu for subir uma parede nova aqui, eu vou derrubar toda a estrutura daquilo que Deus está fazendo. Você quer ter um tempo a mais aqui comigo? Eu esclareço algumas dúvidas, fico à disposição. Se você quiser, eu volto para lá. Foi muito assim, disponível. Eu falei, não tem como, né? Olha o que está acontecendo lá fora. E a gente ficou numa sala. Tá, fala para mim suas dificuldades hoje, novo. Fala para mim quais são as dores. E tal, e falando. Isso tem uns 4 anos, acho. E falando. Eu falei, top, achei o problema. Eu falei, qual que é, Fábio? O cara vai me dar a solução. Falou, o problema é você. Achou que ia por um lado. Eu falei, o cara vai me ajudar, né? Ia massagear seu ego. Não, então, é Deus tratando. Ele falou, o problema é você. Eu falei, desligou seu amp na cara dura. Na hora, desligou o disjuntor ali. Aí, o pastor Israel desligava lá atrás. Isso, ele veio ali. Ele veio, falou assim, eu tenho uma direção para você, se você quiser seguir. Faz o favor, cara, para sua igreja, para o seu ministério, para o seu pastor, que acho que ele não tá sabendo pedir. Sai do ministério, entregue, cara. Rapaz. Eu falei, mas Fábio, mas por quê? Como assim? Ele falou, cara, você não tá liderando. Ele falou, liderar é conduzir as pessoas dentro daquilo que a palavra fala. Você sabe, e começou a me orientar em pontos que eu estava agindo errado com a equipe, pontos que eu não estava liderando, pontos que a equipe estava me liderando. Entendeu? E nós estamos falando aqui sobre imposição. É sobre realmente comunicar o que a palavra quer e liderar, tomar frente, como Moisés fazia, como Josué fazia, como os líderes que nós temos como exemplo na Bíblia faziam. Cara, e aquilo foi um divisor, né? E até hoje. E ele lembra das coisas, cara. A gente se fala por telefone, pelo WhatsApp, em situações que eu não sabia como resolver. Pastor, que eu vou ligar pro Fábio? Não, liga lá, conversa lá. E fulano, como é que você resolveu? E cara, e quando que você vai criar a coragem para resolver tal coisa? E quando... A última foi assim, não a última conversa, mas a última pancada. Cara, você precisa se posicionar quanto a isso, tal, porque não tem muita massagem, né? É o jeito que Deus usa ele para falar. E não é sobre grosseria, é sobre ser direto, sobre assertivo. Assertivo, não dá volta. Eu falei, Fabião, mas eu tenho medo, cara. Eu não acabei a palavra. A hora que eu fui falar, eu tenho medo, eu repreendo agora da sua vida. Tá igual Pedro. Esse espírito de medo. Medo é um espírito, cara. Medo é um espírito que fez Pedro afundar. Falou, não é medo. Você tem que ter. Tá doido. Nunca mais fala isso, cara. Falei, tá bom, então, beleza. Então, já entendi agora. Já. E assim, é algo que eu falo aqui honrando mesmo a vida dele, porque é alguém que Deus usa muito para corrigir, para orientar. E aí a gente estava falando de polêmica, deixa eu voltar aqui um pouquinho para concluir aquela linha. Quando a gente começa a entender que a fumaça, a luz, o ambiente, você pode usar sim para a glória de Deus e para comunicar, só que você também entende que a sua dependência não está nisso. Acontece que aconteceu numa reunião nossa ontem com a liderança, numa sala simples, pouca coisa maior do que esse ambiente aqui, a liderança reunida. Cara, luz comum, não tinha ninguém tocando, não tinha nada, a gente orando. E a presença de Deus de forma palpável lá dentro. É a mesma liderança que está dentro da igreja com a parede preta, entendeu? Não é o ambiente, é o que você carrega. Exatamente, incrível. Isso aí são tudo estrutura. A estrutura é necessária, mas ela é secundária, né? Ela é secundária. Cara, que bate-papo gostoso, né? Agradeço demais a sua disponibilidade da gente estar aqui, conseguindo comunicar a nossa linguagem para outras pessoas. E eu tenho um memorial que eu tenho feito aqui, o que nos une aqui, e algumas pessoas já assinaram aqui. Eu quero que você assine aqui para a gente também, para a gente deixar, né, que essas pessoas que estão passando aqui, trazendo um pouco daquilo que carrega, coisas que talvez você falou aqui, que talvez você não tenha falado em nenhuma outra gravação, em nenhum outro podcast. E antes de você assinar, eu quero saber uma coisa, cara, que eu anotei aqui para te perguntar. E os seus autorais? Quando que a gente vai ver aí saindo aí o autoral seu, talvez com a sua filha dançando, fazendo alguma coisa, né? Eu não sei, né? O que vocês têm preparado? Um teatro? Eu posso dizer para você que o Senhor está trazendo canções, tem sido um período
que assim, profético que a gente tem vivido na nossa igreja. Eu tinha muita dúvida de entender se era algo que Deus tinha... É o Clebão? Ou é algo ministerial? E eu entendo hoje que, nesse momento, é algo ministerial. É algo... Igreja Conviva, é o ministério da Conviva Music. Só que as canções... O Senhor tem me dado essas canções. E a gente já tem cantado na igreja, já tem feito... É interessante porque algumas delas eu não tinha comunicado que eram composições nossas. E aí cantava e a igreja cantava junto no final. Cara, onde eu encontro? Onde eu encontro? Falei, calma, ainda não encontro. Ainda não encontro, só aqui. Ainda não encontro. Então o que eu posso adiantar é que o Senhor está fazendo e em breve a gente volta aqui para falar sobre o lançamento. Legal. Porque top. já está acontecendo. O Senhor já está movendo, as coisas estão acontecendo. É o que eu posso falar de momento. Mas a gente está vivendo algo incrível da parte do Senhor. Lugares que a gente não imaginava chegar através disso, sabe? Estou muito feliz. Benção demais. Barão, vamos assinar aqui enquanto a gente está aqui na gravação ainda. Quero agradecer enquanto você assina aí de novo, cara. Também o seu pastor, que a gente tem uma grande amizade também de anos, né? Agradecer também até o pastor que jubilou, mas o eterno pastor aí, Israel Ladeia, né? Que foi quem moldou, ajudou, começou, né? Que pegou você lá atrás já ajudando a moldar o caráter, primeiro ele te abraçou, sim, né? E depois ensinou o caminho. Corrigiu. Né? E continua ali do seu lado ainda, com certeza, para poder te orientar e estar com você, com a sua família também. Cara, Deus abençoe. Amém. Prazer, viu? Obrigadão muito mesmo. Obrigado. E eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Clebão, Deus Amém. Abençoe. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente aqui em mais um Crentez Cast. Você que ainda não é um apoiador, você que ainda não está patrocinando aqui, né, o Crentez Cast ajuda a gente a comunicar a palavra, a chegar com isso aqui até os confins da terra. Quero agradecer a todos vocês, agradecer aos patrocinadores que já estão com a gente e não deixe de se inscrever aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, se você estiver aí no Insta, se você estiver no Face também, a gente está em todas as plataformas. Siga a gente, compartilhe, curte e é isso aí, pessoal. Crentez Cast, fala varão, fala varoa, até o próximo. Fala varão, fala varoa! Agora nós vamos agradecer aos nossos apoiadores. Com a gente está a Light Square, que é especializada em painéis de LED modernos e de alta visibilidade. É ideal para quem quer atrair mais clientes e valorizar o seu negócio. A Light Square tem soluções em painéis de LED para fachada de lojas, para totens e vitrines, painéis de propaganda, igrejas, eventos corporativos e também promocionais. Os painéis de LED da Light Square oferecem imagens vibrantes de alta luminosidade e comunicação dinâmica, funcionando dia e noite para destacar a sua marca e as suas campanhas. Transforme a atenção e resultado com a tecnologia que mais cresce no mercado. Você pode conectar a Light Square através do telefone 19982791933, repetindo, 19982791933. Light Square, comunicação que brilha. Fala varão, fala varoa, dizem que dica boa é dica compartilhada. Eu já passei lá nela e já dei uma melhorada aqui, já fiz um clareamento com a doutora Renata Frantzen. A doutora Renata Frantzen oferece diversos serviços ali para você, né? Oferece serviço de clínica geral, endodontia, prótese, cirurgia, implantodontia e restaurações, além de harmonização facial. Você pode falar com a equipe da doutora Renata através do telefone 19981311588, que também é o WhatsApp, ou através das redes sociais, ali no Instagram, ela está no endereço doutora Renata Frantzen. É isso aí, quer dar uma melhorada no seu sorriso, é só você entrar em contato. Unicalize, brindes personalizados, squeezes, canecas, azulejos e muito mais. Dá uma olhada aqui na quantidade de materiais que você pode adquirir com a Unicalize. Olha aí, totalmente personalizado. Essa caneca aqui, que é aquele dia da galera. Olha isso aqui, pessoal. Olha aqui, do nosso
Crentez Cast aqui também, totalmente personalizado, da Faiz Produções. Olha que legal, muito bom, né? Olha aqui esse azulejo aqui personalizado, olha que definição que você pode encontrar aqui, né, nessa personalização aqui, juntamente com a Unicalize. Unicalizar é criar algo único igual a você. Faça sua encomenda através do telefone 19 9 9854 1986. Repetindo, 19 9 9854 1986 ou através das redes sociais da Unicalize. Tá precisando de internet de qualidade, com a melhor e maior provedora de internet do Brasil? É só você falar com a PL Assessoria. Ela vai te ajudar a conquistar aí na sua casa, aí no seu estabelecimento comercial, a Desktop Fibra. PL Serviços 99687-3458 ou também nas redes sociais. Entre em contato e adquira sua internet. Como assim? A sua empresa ainda não está aqui junto com a gente? Ficou interessado e quer colocar também a sua marca juntamente com o Crentez Cast? Basta você falar conosco através dos contatos que estão na descrição desse vídeo e você vai saber como fazer parte também do nosso time de apoiadores aqui do Crentez Cast. É isso aí, pessoal!